Fala galera, estamos começando o podcast do Bom Brasília. Estamos de volta aí depois de um longo período aí afastado, mas agora estamos aí firme e forte, em uma nova casa agora, novo ambiente, com a galera bacana aí que vai dar esse suporte aí pra gente fazer esse podcast acontecer do jeito que a gente gosta, né? Do jeito mais livre, mais espontâneo, né? E estamos aqui começando com duas convidadas aqui que não poderiam deixar de estrear aqui esse podcast, né? Que é a Marina e a Denise. Olá, aí, pessoal. Tudo bem com vocês? Olá, não sou jóia. dupla sertaneja, tá, gente? Deixa eu explicar aqui. Elas são numa assessoria de imprensa da Etc. Comunicação e elas estão nesse grupo que eu tô falando, que a gente vai falar mais um pouquinho mais pra frente, né? Nesse grupo de empresários que a gente fez um lançamento bem bacana aqui, que me convidaram para fazer esse podcast aqui também. E estamos aqui para bater um papo, não é isso? Isso mesmo, Rodrigo. E também não podemos esquecer aqui o nosso amigo, o nosso operador aqui, o Reginaldo. Reginaldo Neto. Fala galera, estou aqui também junto com o Rodrigo, com a Marina, com a Denise. E vamos nessa, né? O primeiro Deu Bom Podcast aqui na casa. Isso. E o primeiro de muitos, né? Agora você começa aí a nossa querida entrevista, porque as nossas entrevistadas são mais do que especiais. Exatamente. Antes disso eu quero agradecer então ao Ponte 61, que é esse grupo que a gente está fazendo parte, que a gente vai falar mais um pouquinho. Agradecer também ao pessoal do Prego Music, agradecer a Etc. Comunicação, agradecer a mais quem? Estou esquecendo? A Cultura e Movimento. Artworking, toda essa galera aí que a gente vai falar aí mais na frente, vocês vão saber o que tá rolando, né? O que tá pegando aqui, essa novidade. Então, gente, vamos começar aí. Muito obrigado por vocês estarem fazendo parte aí dessa nova empreitada, né, do Deu Bom, do podcast Deu Bom Brasília. Eu queria que vocês começassem se apresentando, falando um pouquinho de vocês. Começar primeiro pela Marina. Tudo bem? Oi, Rodrigo, tudo bom? Tranquilo. Deu bom. Fala um pouquinho de você. Você nasceu aqui em Brasília. Você é da onde? O que você faz? Como é que foi a sua infância? Vamos lá. Então, eu nasci em Brasília, sou brasiliense, filha de nordestinos. A gente estava até conversando aqui, né, mais cedo, antes aqui nos bastidores, de que nós somos a única cidade do Brasil que a gente vai conversar e que predominantemente nós seremos netos de alguém que não é daqui. Sim. Né? Então, eu sou brasiliense, mas os meus pais são paraibanos, meus irmãos também são paraibanos. A gente então pergunta, seus pais são da onde, né? Sempre vai ser de fora. Exatamente. Assim. Você comentou que você comentou que os seus eram goianos, o Neto comentou que o dele era de Minas, enfim, essa mistura maravilhosa, né? Eu até estava comentando esses dias que Brasília fez 63 anos e que muita gente fala, não, porque o pessoal daqui não é acolhedor, que o pessoal daqui é frio. E eu acho a galera de Brasília, assim, fantástica. Eu acho essa mistura muito especial. E o que realmente faz o pessoal de Brasília diferente de tudo. Mas voltando, né? Eu sou brasiliense e costumo dizer até com a Denise, né? Que ela vai falar sobre ela, mas que ela não é daqui, apesar de ter vindo para cá e voltado, enfim. Brasília tem muitas particularidades quando a gente fala de infância daqui, né? Sim. A gente que nasceu no plano piloto e brincava embaixo do prédio. A gente cresceu com a cidade, né? A gente cresceu com a cidade, né? Então essa questão de eixão, tesourinhas, as comerciais, essas coisas assim bem Brasília, né? Então a infância em Brasília ela é muito especial, ela é muito diferenciada. E termina que, como Brasília não é muito grande, né? Pra dizer que ela é um ovo de codorna, igual muitas pessoas falam. Mas você não acha? Eu acho. Todo mundo se conhece. Realmente. Todo mundo se conhece. Isso aí é fato. Parece cidade pequena. Você conhece alguém, se conhece. Isso você não conhece aquele alguém, né? Porque todo mundo se conhece em Brasília, né? E acontece muito de você ir para uma reunião, por exemplo, a gente que vai muita reunião de trabalho, de negócio, de fechamento de negócio. Quando chega lá, a pessoa tocava violão na igreja que você ia quando você era adolescente, ou então era da sua sala da 6ª série. Não, todo mundo em Brasília estudava no Objetivo em algum momento. Sabe? Então, assim, Brasília é um ovo de codorna. Tem aquela teoria de que você tá a 5 pessoas, do Papa, né? Se você conhece 5 pessoas, que se você ver direitinho, você chega até o Papa. Aqui em Brasília não precisa nem de 5 pessoas, né? Meia pessoa você já
se relaciona com todo mundo daqui de Brasília. É impressionante como as pessoas são relacionadas, né? Conectadas. Tá tudo conectado, exatamente. E Brasília também, assim, ela é muito cultural, né? Então, você cresceu, as crianças muito conectadas, brincando embaixo do prédio, jogando bola, brincando dessas brincadeiras típicas de criança aqui em Brasília, que era muito prédio, e depois que a cidade foi se expandindo e foram vindo prédios um pouco maiores, né? Com mais andares, e foram vindo mais casas, porque casas eram mais o quê? Mais Cruzeiro, mais W3 Sul, W3 Norte, mais Guará, né? Satélites. E algumas satélites que depois que foram realmente tendo uma expansão. Sim. E aí depois o pessoal foi ficando adolescente, se reunia para tocar violão, né? Não é à toa a história, por exemplo, do filme do Legião, que você vê como é que foi, como é que é formado as tribos, exatamente. Então, e aí termina que Brasília tem muito forte essa questão das pessoas se unirem para fazer um som, das pessoas se unirem, se conectarem por meio da música também. Então, a cara de Brasília. Então, eu também vim desse desdobramento, assim, né, da infância. Marina é muito Brasília. A Marina é a cara de Brasília. Brasiliense raiz, né? Raiz. Super conectado, conhece todo mundo. E você, Denise? Primeiramente, queria te agradecer. A gente acompanha há muito tempo aí no seu podcast. O Deu Bom é um querido parceiro da Etc., né? Já há alguns anos. E pra gente é um prazer enorme estar participando. Prazer todo meu de estar com vocês aqui. E eu não nasci em Brasília, né? Eu nasci no Paraná, uma cidade do interior, do oeste do Paraná, próximo ali, Foz do Iguaçu, Cascavel, se chama Toledo. Vim para cá com 10 anos com os meus pais, eles eram transferidos do trabalho deles, mas para uma zona rural. Então, eu, dos 10 até os 17, eu cresci ali na zona rural, que próxima a Brasília. Já matei aula para vir assistir filme em Brasília. Qual filme, você lembra? Não lembro. Eu sei que eu matei umas 2 vezes a aula para pegar o ônibus e vir assistir filme aqui no Conjunto Nacional, que era do lado, né? Do lado da rodoviária. O primeiro filme que eu assisti no cinema foi Tartaruga Ninja. Foi? Eu lembro também, meu primeiro filme. Me intrometendo. Eu não lembro que filme que eu assisti. Tartaruga Ninja, aquele da PEG lá, 90 e alguma coisa. Exatamente. Nossa, era bom demais. Era bom demais. Aquele filme lá é muito bom. Aquele filme você queria assistir ele comendo pizza, né? Porque o Michelangelo comia pizza o filme todo. Ele puxava aquela pizza, saia aquele queijão, aquela liga de queijo. Muita gente aí, estamos todos da galera da comunicação, da propaganda, do marketing aqui, né? Aquelas cenas dele pegando a pizza, aquilo aí deu mais fama ainda pra pizza de Nova York, que a galera, agora eu vou ser polêmico, tá? Que a galera fala que nem é a melhor pizza do mundo, tá? Nos filmes eu acho que em que lugar do mundo você tem pizza de estrogonofe? Exatamente. Gente, abrindo parêntese pra isso em relação à pizza, só uma curiosidade. Me falaram, uma amiga minha que mora nos Estados Unidos há muitos anos, me falaram mesmo. Você falou o seguinte, que quando você vê nos Estados Unidos uma pessoa comendo pizza de garfo e faca, tenha certeza que ela é brasileira. Porque em nenhum lugar se come pizza com garfo e faca, só se come pizza com a mão. Só no Brasil que come, então. Sim, a então, gente coloca tanta coisa na pizza. Não me venha me chamar de mal educada se eu comer a pizza com a mão. Não, me venha. A minha esposa, a Mirella, ela estudou na Itália, né, morou em Milão e tudo mais, aquela coisa chique. Ela fala que italiano come com a mão mesmo também. E fala que é assim, aquela pizza mais sequinha, né? E ela fala, eles colocam um fio de azeite, mesmo assim, essa pessoa que coloca o fio de azeite é ousada no país, porque a galera não se coloca nada. Pizza, né? Mussarela, ou marguerita, ou pepperoni e acabou. Imagina botar um ketchup, hein? Não. Aí é morte. Deportado. Eles infartam-se igual a portuguesa na frente deles, né? Não, pizza de coisa, não dá não. Pois é, gente. E aí eu acabei não ficando aqui, né? Porque eu não tinha nada para fazer em Brasília. Menos ainda na roça, né? Onde eu morava. Então, eu com 17 anos fui visitar minha avó, que estava morando em Curitiba há um ano e meio. E eu só conheci, lá eu morava, quando eu morava no Paraná, eu morava no interior, na cidade pequena. E aí fui visitar minha avó e minhas tias que estavam morando em Curitiba. E eu amei a cidade, aquela cidade bem cosmopolita mesmo. Eu acho Curitiba um pouquinho parecido com Brasília, assim, o povo de lá. Você não acha, não? Pode ser um pouco
pouco das características O povo falam que da o Brasil organização, né? É uma cidade muito limpa, é uma cidade muito organizada, tudo funciona muito bem. Ônibus lá eu fiquei de cara. Não, ônibus lá, assim, O pessoal entra em fila, né? Que nem aqui que o pessoal, só se quem puder. Os 3 primeiros anos que eu morei lá, Todo eu mundo andava se só de empurrando. ônibus e tava tudo bem, mas naquela época, né? Hoje em dia os jovens não estão mais com essa ambição de ter carro logo depois que Tem Uber, que né? forma, né? Tem Inclusive, Uber. Uber Naquela época patrocina não, a eu gente aí. sonhava em ter o meu Patrocina nós. carro, né? Mas aí eu fui pra lá visitar minha avó, tava no ensino médio ainda, tava no 2º ano do ensino médio. Tinha acabado de finalizar o 2º ano do ensino médio, então tinha 3º ano ainda pra fazer. E aí fui visitar minha avó e falei, quero ficar aqui. Eu não gostava de Brasília, assim. Até eu acho que o que eu não gostava de Brasília não era de Brasília, mas do fato de eu, com 17 anos, morar no interior. No meio, Ela na morava zona ali rural. no Padef, né, amiga? No Que fica ali Padef, perto que de é Junaí, ali, né? E aí o que eu tinha para fazer lá era CTG, que era o Centro de Tradições Gaúchas, que eu dançava no CTG, só, e a escola. Então não tinha muito o que fazer. E aí, algumas vezes eu, né, vim de ônibus sem meu pai saber, né? Agora, depois desse podcast, ele vai saber, né? Meu pai e minha mãe vão saber que eu faltei algumas aulas para vir assistir filme no cinema. E você falou que era no conjunto, né? Conjunto nem tem mais cinema, né? Tem uns 15 anos que não sei. tem mais Não cinema. tem mais não. Eu acho que eu Muito também tempo fui no, atrás. no conjunto também. Faz E aí tempo. eu acabei ficando em Curitiba, me formei, fiz o 3º ano, fiz a faculdade de jornalismo lá. Em Curitiba Em mesmo. Curitiba. E um ano depois de formado eu acabei voltando para cá, com o diploma no braço e um filho no outro braço. E com muita vontade de trabalhar na área, né? Então, primeira entrevista de emprego eu fui, a gente se conheceu nesse meu primeiro emprego, eu trabalhava lá um ano que e legal. meio, a Marina chegou, a gente Você bateu pode o falar onde é santo. que era? Ou Cara, a melhor? agência não funciona mais, a Caravana Produções, ela não existe mais, Era né? o que? Era uma agência Era assessoria de Era uma imprensa. agência só de Isso foi assessoria que de ano? imprensa. Isso em 2006. 2005 eu entrei, 2006 a Marina entrou, a gente se conheceu, mas assim, era muito trabalho de assessoria, era só assessoria de imprensa, pelo que eu me recordo. E aí, nossa amizade, na verdade, nasceu depois da gente ter a ideia de montar a agência. A Etc. Comunicação, que nasceu só com assessoria de imprensa também, porque as duas somos jornalistas, né? Então, foi assim que a gente se conheceu. Mas eu exatamente. fui, voltei. Então, Marina, eu tinha vontade de abrir empresa e tal, de empreender. Eu já não me via, mesmo logo depois de formada, eu não me via assim, trabalhando em algum lugar. Sim, Eu alguém, me via, até porque nesse primeiro trabalho, eu cuidei de vários clientes ao mesmo tempo. E eu dava conta. E a Marina tinha essa raça também, não era todo mundo lá que era raçudo. A Denise, ela trabalhava há 1 ano com assessoria de imprensa nesse local. E eu trabalhei lá há pouco tempo. E eu tinha o quê? Experiência aqui em Brasília e conhecia o mercado muito dentro de redação. Eu tinha formado, tinha trabalhado uns 2 anos num portal, que era o Movimento Calango, né, que era do Charles, da Ana, que são grandes amigos meus. E antes de trabalhar 2 anos lá como jornalista, mas assim, só um parágrafo antes de falar, uma pausa antes de eu falar do que eu fiz antes, dentro desse espaço do Movimento Calango, até falei para ele esses dias aqui no lançamento do Ponte 61, que eu conheci Brasília inteira lá. Porque o Charles é extremamente empreendedor, extremamente acolhedor. Ele tem essa capacidade de acolher, de reunir as pessoas, de ter muitas ideias. Então, lá, eu era redatora, eu era repórter e cobria muitos eventos, escrevia muitas matérias para o site, para o portal. E lá eu conheci muito, conheci Kiko Pérez, entrevistei o Kiko Pérez, que a gente estava conversando aqui, daquele aqui, que é artista aqui do estúdio. Né? Kiko Pérez, que é do... Nath Ruth. E se tudo der certo, novidade de podcast aí na casa. Se for o que eu tô querendo, por favor, que seja. Novidades. Não, essa aí com certeza vai rolar. Mas eu falo do Kiko Pérez aqui. A gente coisa boa. Aí, inclusive, aproveitar e vamos fazer um pacotão e negociar a ida dele, tanto no Brasília, etc., quanto no próprio Deu Bom, né? Isso mesmo. O que é interessante é o seguinte, a minha história com a comunicação... Assim, eu ia falar... A minha mãe disse que eu nasci jornalista. Que eu, criança, virava pra trás. Oi, tudo bem? Qual o seu nome? Eu ia perguntar isso pra vocês. Como é que vocês foram pra esse lado do jornalismo? Eu não sempre sonhava
jornalista. Eu sempre fui extremamente comunicativa. Eu também sonhava. Mas aí eu fiz a faculdade de publicidade, cursei publicidade. No primeiro semestre eu já fui para o jornalismo, porque eu queria entrevistar tudo, eu queria fazer tudo. Só que no quarto semestre, foi aí que começou a Etc. No quarto semestre da faculdade, eu criei uma revista chamada Etc. Veio da revista que eu juntei algumas pessoas, amigas próximas da faculdade, de semestres acima, inclusive. Peguei um pedaço de papel chamado Xerocoach, era o nome do papel, e escrito mono, eram 24 páginas de mono, de mostarda, assim, era o mono, e uma proposta comercial, descrevendo a Etc., a revista Etc., falando das editorias, e o valor de página, de capa, de contracapa, e fui para a rua. E fui pra rua e bati de porta em porta em um monte de locais, inclusive... Press kit que a gente chama hoje, é isso? Não, era uma proposta comercial, uma revista de papelão. Era Brasília a capital... Se não tem, tinha que ter guardado. Eu tenho algumas, eu tenho algumas. Essa daí é a que tinha que estar no quadro, né? A quarta... Não, olha só, a primeira revista é Brasília a capital do reggae. Era um nenenzinho com dread na cabeça de fralda, com a casca do ovo assim, outro assim. E a entrevista foi... Eu sou apaixonada por reggae, tá? Gosto demais. Reggae now. Eu sou apaixonada por reggae. E eu entrevistei o Edson Gomes, porque eu gostava muito de reggae. O reggae, para quem gosta mesmo de reggae, o maior nome do reggae nacional é o Edson Gomes. E o Edson Gomes perdeu muito seguidor, porque ele começou a pregar durante os shows dele. Quem gosta de reggae sabe que ele começou, ele virou evangélico e ele começou a falar muito de Deus, assim, eu sou cristã, entendo, mas ele começou e muito público... Ele daquela, peguei o trem do amor. Sim. É ele? Preciso segurar essa onda que quer... Muito bom. Não, eu adoro, ele é fantástico. Só que aí, por exemplo, o público de quem é regueiro nato mesmo... consome muita maconha nos shows, assim, show de reggae é isso, né? E aí ele fica o show inteiro mandando o pessoal parar de fumar maconha. Acabou o show. Resultado, tanto que em Brasília, nunca mais. E quem é de Brasília sabe que os shows do Edson Gomes, aqui, uma outra curiosidade, era sempre pancadaria, gás carbônico não, é... Lacrimogênio. Tá vendo? O Ray Get Out ele sabe. Ele sabe o que a gente tá falando. Então, a gente teve 4 edições da revista. A revista foi... Eu tinha 18 anos. Então, ela foi toda patrocinada e tudo. Que legal. Só que assim... o pessoal brincava, a Marina, ela é repórter, a Marina é a modelo que malhava na academia, a Marina escreve, a Marina fazia tudo. E foi a primeira empresa que você montou, a primeira empresa que você montou foi Pau pra toda obra. Pau pra toda obra, assim, ela não foi sustentável, mas ela me ensinou muito, Sim. porque naquela época, você tinha aula tipo de redação jornalística, aí você tinha como era uma entrevista, o título, o subtítulo, o que tinha que ter, o que não podia ter. E aí eu batia na porta lá das professoras para pedir para elas corrigirem. Batia na porta de jornalista para elas corrigirem e assinarem a minha revista. Engraçado, sabe? Porque até viajando nisso, eu lembrei que o meu projeto de conclusão de curso foi uma revista, por isso que a gente se uniu. Turismo e cultura no Paraná. Como diz uma grande amiga minha, chamada Márcia Branco, é o universo. Não tem coincidências, né? Misericórdia! E a Marina, desde pequenininha, né? Repórter. Eu não pensava em fazer jornalismo. Eu me achava tímida e tal, não pensava em fazer jornalismo. Queria fazer psicologia. Você tem cara de psicóloga mesmo. Porque eu sou calma, sou amiga, sou psicóloga das amigas. Senta aqui, eu ouço. Fala pra mim, qual é o seu problema? Ariana, que não disfarça, né? Ariana Nutella. Denise é a Ariana Nutella. Mas agora eu vou defender, tá? Assessor de imprensa é meio psicólogo, viu? Obrigada, amigão. É isso aí. Ele tem que entender a dor do cliente. Eu vou dizer que eu tô do outro lado, né, recebendo... Não, influencer não, que eu não sou influencer. Mas como eu tô do outro lado, recebendo sempre assessor de imprensa, pauta, eu vejo que tem que ter uma característica que tem que ser, tipo, uma pessoa muito amigável, calma, tranquila. Ela tem que pra fazer negócio.
negócio. E, gente, Você uma outra não coisa pode- que é muito você tem que ter importante. inteligência emocional, porque Isso. senão você vai brigar com todos Tem que os estar clientes. sempre isso. Não, com Exato, todas as pessoas exato. E da tem que ter um equipe saco também. gigantesco. E, né, pra- e outra pra coisa, outra assim, em relação a isso que a Denise falou, ela falou que dá linha, de um lado que é em relação aos clientes, certamente. Eles têm sempre razão, a gente tenta argumentar com todo jeitinho, com todo carinho, tem que ter muita inteligência emocional, sim, a gente aprendeu muito ao longo admiro. desses Eu tenho vontade de 17 fazer anos. psicologia ainda, porque eu não fiz, né? Eu ainda tenho vontade, mas voltada para Pra aplicar nessa comunicação. Porque eu acho que, interessante. por exemplo, psicologia do comportamento, Sim. consumo, do marketing, né? Agora Eu vamos acho falar que também seria da legal. relação com a imprensa, que também é uma coisa complicada. Vamos falar de comunicação de uma maneira geral, porque a gente tem aqui, né, a Marina e a Denise, nós somos aqui a assessoria de imprensa. O Rodrigo e o Reginaldo, eles são imprensa. Né? Eu lembro que quando eu fazia jornalismo, eles falavam assim, que quando você sai da faculdade, você sai com sangue nos olhos para você ser jornalista. E eles ainda falam assim, que quando você é jornalista, vocês não já têm seus veículos, vocês já são ricos. Mas quando... mas quando você sai para trabalhar como repórter, né, como você foca e tal, que você rala pra caramba e ganha pouco. É o que eles falam. E aí que depois que você trabalha pra caramba, ganha muita experiência, você sai das redações e vai para assessoria de imprensa, que a assessoria de imprensa você só fica na vida boa. Só que Não, isso, aquele- quando você aquela trabalha, correria, sobretudo, né? assim, como contratado, no órgão público. Hoje em dia eu vejo isso, que a assessoria, eles dizem que a assessoria paga melhor, né? Assim, a gente falando da comunicação de uma maneira geral, como se falava na faculdade. E eu falava, eu não quero comunicação, porque assim, eu sou super agitada, eu gosto de movimento, Você não eu quer gosto de... assessoria de comunicação. Eu não queria, eu queria ir para redação. Repórter, você é repórter E de... depois você Isso. foi vendo que, trabalhando na área, que não, que dá. Não, o que eu fui vendo e que a gente juntou, eu e a Denise nisso. Eu comecei a ver que não adiantava eu ligar na redação, oi fulano, tudo bem? Eu tenho uma pauta para te falar. E começar a lidar, escrever textos totalmente institucionais, ou ligar para ele de uma maneira como se ele tivesse o tempo do mundo inteiro para me ouvir. Eu ligo para ele, você sabe o que é isso, Neto, e você sabe o que é isso, o Rodrigo. Tá contando a história da minha vida aí. Como... Pois é, então assim, eu sou uma Não pessoa dá. e a gente treinou a vida inteira colaborador nosso para fazer follow-up. Então assim, oi fulano, tudo bem? Marina da etc, tudo bem? Eu tenho uma pauta muito bacana para você cronometrado, aqui. menos de um minuto. É muito rápido, rapidinho, eu vou tomar seu tempo, eu sei que você está muito ocupado, não sei o quê. Então a gente tem que falar de uma maneira muito objetiva o que você tem que ser vendido e tem que tentar sempre buscar uma utilidade pública naquilo que você está falando, para a pessoa ver que aquilo é interessante. Sabe? É porque a partir do momento, agora eu vou falar como... Do outro lado. Do outro lado né? aqui, da Como você redação, né? recebe. Como... Vou olhar pra cá, viu? como jornalista... Minha cabeça não tá aparecendo aqui, gente. Não, pra galera eu tô aparecendo aí. Como jornalista, isso que você falou é muito interessante, porque quando a galera tem até a ideia boa, na maioria das vezes tem uma pauta maravilhosa, sei lá, falando do esporte, que é a minha área. O cara tem um atleta de superação, que o cara agora vai disputar mundial de, sei lá, de karatê, de não sei o quê, mas a assessoria dele não consegue... passar essa história toda. O cara fala, né? o cara fala assim, tipo, o cara sofreu um acidente de carro e hoje tá no Mundial. Quer essa pauta pra você? Cara, não sei. Eu quero saber a história do cara, eu quero entender quem é o cara pra poder aproveitar, inclusive, contar melhor a história dele, né? Aproveitar pra contar melhor a história. Cara, você tem que falar a informação principal primeiro para você chamar a atenção do lead, cara. você Você já viu? Você sabe uma coisa que me mata, amiga? Uma coisa que me mata, Rodrigo? Release de banda. Se não for bem feito. É assim, olha só. Aquela que floreia. Fulano de tal. Não, amiga, Era- fulano era de tal. 2020. É igual que eu tava falando aqui da minha brincadeira de criança. Fulano de tal conheceu o Ciclano jogando bola. Aí, Francisco bateu na porta É e o falou: ano de quer 2000. tocar o meu violão? Aí o quarto falou: vamos. Aí eles tocaram Tempo Perdido. 2 anos depois conheceram Francisquinha. E aí eles tocaram na banda. Só que não era ainda a banda. Aí depois. Não, É um aí é release isso, ou aí esse é o Wikipedia? release. Aí no Wikipedia é assim, final, né? aí lá no final eles falam. Não é que- release, porque release é um resumo, né? Então, assim, não é um release, é Só uma que, história. amiga, 90% dos releases que a gente recebe são esses. E dos o que eu te bandas. diga? Release de grandes músicos. Bandas, vamos E eu vou dizer reformular também, seus ó, releases. que eu recebo Grandes. muito release, muita pauta que, velho, é muita coisa, muita encheção de linguiça e
E nada, Não diz nada, eu perco interesse. Eu falo, velho, não sei se eu vou postar isso aqui. Galera, lide o que, quando, onde, Isso, por já quê dá as e dicas aí pro quando. pessoal. Agora, aí que tão Rodrigo, precisando. como recebedor das nossas pautas, é uma matéria pronta. Não, as são pautas ótimas, sim. etc, né? É bem... Modéstia à parte, Direto, modéstia à né? parte, Não é modéstia à puxar parte. saquismo, Não, é porque... É porque vocês tá não falando entregam. isso Eu pra vi gente. vocês entregando a mala de dinheiro antes aí, pra ele falar bem. A gente deu um salgadinho de frango e falou, ó, fala que é bom. Não, O pessoal sabe que eu sou comprado com comida. Vocês não viram a cervejinha também. Não, eu sou suspeito pra falar, etc, que a gente tá aí também na parceria, que tá dando bom. E eu acho que tem que ser assim mesmo, tem que ser uma coisa enxuta, uma coisa que já entrega o que é e pronto. Gente, não o precisa ficar jornalista hoje não floreando tem muito. mais tempo Não tem, de portal. exato. Toda hora você tem que colocar Eu matéria recebo nova ali, release não que é dá. 3 páginas. Eu falo, velho, o que eu vou fazer? Como é que eu Como é que eu vou botar isso aqui no Instagram, por exemplo? Não tem como, Que você é, tem que resumir. não sei quantos Rodrigo, caracteres. Correio Brasiliense, por exemplo. Ele diz que você tem que ter o lead no primeiro parágrafo. Se você for ver, igual, por exemplo, a gente fala de marketing digital, que você tem que ter vídeo de 15 segundos porque as pessoas só assistem 15 segundos. A mesma coisa de uma matéria. Você acha que é uma pessoa, quando ela vai ver o jornal, você lê todas as matérias do Correio quando você vai ler a matéria? Inteiras até o Ninguém fim. lê. Então, o que você tem que Ninguém fazer? tem tempo. E não só de uma matéria impressa, de um Metrópolis da vida, né, de um Jornal de Brasília da vida, de um veículo de comunicação qualquer que seja. Você tem que ter todas as principais informações, que é o lead, o que, quando, onde, por quê e quando, no primeiro parágrafo. E é isso que a gente faz. E eu sempre falo, cara, eles não vão ler o resto. Pode ser que eles amem, sejam fãs, tipo a gente falando aqui que vai ter o show da Desarrier, eu adoro reggae. Aí eu vou ler o release da Desarrier todo, Sim. né? Não, você Mas é admira, uma coisa né? que não é frequente, assim. Sim. A gente vive no imediatismo, a gente É, está na era da informação rápida. Se então, a você- gente precisa ser informado. Resumindo, apenas, se você, né? por exemplo, é fã de esporte, você vai direto no caderno de esporte e vai ler tudo. Exato. Se você é fã de cultura, você vai no caderno... Você não vai ir na parte de política e vai ler tudo ali. Você vai ler, sim, uma informar mais ou notícia menos o que principal, tá uma rolando, corrupção, não sei o quê. Pinceladas. Mas se você não é dessa galera que consome a política e consome a cultura, então você tem que ser objetivo, não só no impresso, mas eu falo até na TV, principalmente a gente recebe muita ideia de propaganda que o cara, tipo assim, ele não vende produto. Eu vou mudar os nomes aqui, mas pra vocês entenderem as marcas, mas eu já recebi propaganda de rede de loja grande de Brasília, assim, que a gente quer fazer uma ação no programa aí de 1 minuto e tudo mais e tal. Esse aqui é o roteiro. O roteiro é mais ou menos a mesma coisa. Seu Agenor, ele construiu na cabeça dele uma loja. E essa loja... Aí nos últimos 10 segundos, compre na loja do seu Agenor para a sua construção. Tipo assim, sabe? Não vendeu nada. Ele tentou vender a história de superação e tal, mas falou e virou uma autobiografia e não vendeu. Isso é o que mais acontece. Tem propaganda que você assiste e fala assim, mas qual o produto? Você lembra da propaganda, mas você não lembra qual é o produto. Exatamente. Eu já vi muito isso. É verdade. É impressionante. Pode continuar. É bom esse silêncio aí quando ele tá mastigando, né? Um Eu silêncio. deixei de vamos. propósito. Não, mas tá. Eu vou fazer uma pergunta então. Vocês falaram da experiência de vocês, a Denise veio e voltou, saiu, veio para Brasília de novo, morava mais afastada, mas uma pergunta que eu gosto sempre de fazer, porque as pessoas me fazem também, eu não sou daqui, eu vim para cá muito novo, com 7 anos de idade, mas eu não sou daqui. Você é da onde? Eu sou de... Pô, sem piadinha, tá? Porque todo mundo já faz piadinha com você. Eu sou de Frutal, Minas Gerais. Aí todo mundo, quem nasce em Frutal é o quê? Nem pensei nisso. Capital do abacaxi, Nem respeita, pensei tá? nisso. Tal fica onde? De onde? Fica na divisa com... Já na divisa de São Paulo, Minas de São Paulo. Tem Frutal, aí tem a fronteira já. Inclusive tem uma cidade Mas chamada é São- Fronteira é ali. São Perto de Paulo, vegetal. Frutal. Fica a 1h40 de Barretos, por exemplo. Tipo ali. São José do Rio Tem Preto, muita Barretos. fruta lá em... É a capital do Deve abacaxi. ter. Do Tem abacaxi. muita banana, muito abacaxi, melancia e tal. É bem legal. Mas Por isso que você voltando- aprendeu a segurar muitos abacaxis, né? Não, minha vida é segurar abacaxi. Mas a pergunta que todo mundo me faz é: quando você chegou em Brasília a primeira vez, o que mais te chamou a atenção? Aí vou perguntar para a Denise, que não é daqui, a Marina, mas para a Marina também serve quando você se entendeu por gente, o que te chamou mais a atenção? Acho que aí vocês O que podem. me chamou a atenção em Brasília, eu já tinha vindo para cá a passeio a primeira vez, e o que não sai da minha memória, eu tinha uns 8 anos, quando eu vim para ficar eu tinha 10.
Quando eu vim com 8 anos, são os monumentos de Brasília. Assim, a gente fez um passeio maravilhoso turístico, né? Com o chefe do meu pai, que já faleceu na época, levou a gente para fazer um turismo em Brasília. E foi, assim, encantador ir no museu, no Memorial JK, aquela maquete que tinha lá, nem sei se tem ainda lá na Praça dos Três Poderes. Passear com aqueles pombos lá, maravilhosos, aqueles ratos voadores. Pegando umas doenças. Nossa, isso me marcou muito, assim. Então eu tinha essa visão de Brasília. Quando a gente veio morar, não veio morar em Brasília, né? Foi minha frustração que foi morar no mato, né? Então, assim, eu, né, muito novinha, mas assim, era... E eu lembro que na minha família, mesmo Brasília já tinha inaugurado em 60, né? Mas para toda a minha família que estava ficando lá no interior do Paraná, a gente estava indo para o fim do mundo, para o Nordeste, para o negócio, lá para o Acre, entendeu? Na cabeça deles. É mesmo, tinha essa visão de que Brasília era muito longe, assim. E eu cansei de viajar para o sul de carro, é super tranquilo. A galera mais velha que viu a construção, ela ainda ficou na cabeça que as imagens que eu vejo são os monumentos e mais nada em volta, né? E a Marina? Que foi a lembrança mais antiga que você tem, assim, que você fala, olha, isso aqui é Brasília, isso aqui te chamou atenção. É tão complicado porque é como se eu fizesse parte disso tudo, sabe? Eu não consigo nada te surpreendeu pensar em algo à parte, porque eu me vejo muito integrada a isso. Acho que você consegue isolar isso? Eu não consigo isolar, eu consigo... Eu escutei uma história sua de quando você era pequena. Eu tava pensando exatamente você andava de ônibus pro Brasil inteiro, pequena, não, com 6, 7 anos. O que aconteceu foi o seguinte, gente. Porque Brasília era uma cidade... Não, na verdade... Na verdade, por exemplo... grande, né? Na verdade, assim, meus pais não deixavam, gente, de maneira alguma. Do jeito que ela falou que o pai dela descobriu agora que ela andou de ônibus, que ela foi no cinema, a minha mãe já sabe, olha só. A minha história é uma história fantástica. Só que eu tenho até vergonha de falar assim. Na verdade é o seguinte, quando eu tinha 5 anos mesmo, eu voltei para casa de Rocan. Cara, como assim? Para quem não sabe o que é Rocan, para assim, os mais jovens, o Rocan era uma combizinha que era o carro da polícia. Eu voltei para casa de Rocan. Eu tinha 5 anos e eu, assim como meu filhinho de 3 anos, o Marcelinho, adorava a rua, adorava a casa dos amigos e vivia na casa dos outros. E eu fui para casa de uma vizinha e aí ela falou que ia na FOF. FOF era uma loja de departamento que tinha ali acho que era 506, na W3 Sul. E ela falou, eu vou com você. Ela foi com a avó pra FOF e eu fui junto, de ônibus. Meu pai, nem minha mãe, nem ninguém sonhavam. Fui eu pra FOF de ônibus com ela. Passei embaixo da roleta, já sabia que você passa embaixo da roleta e não paga, eu sempre fui espertinha. E fui lá. Ela chegou e falou assim, olha, chegamos na FOF, ela falou, fica aqui que eu vou ali e já volto. Eu, tá bom. Aí ela falou pela segunda vez, fica aqui de novo que eu vou ali e já volto. Eu, se você fizer isso de novo, eu vou embora. E ela fez. E eu fui embora. Gente, eu lembro perfeitamente disso. Eu tinha 5 anos. 5 anos? 5 anos. E eu peguei e desci. Aí eu peguei e desci. E eu morava na 314 Sul. E eu sabia exatamente a parada que eu tinha que descer. Então eu desci. Dei o sinal. Entrei no ônibus. Passei embaixo da roleta. Quando eu vi a minha parada, eu falei, moça, por favor, você pode puxar pra mim? Porque eu não conseguia puxar o negócio do ônibus. Você sabia o Aí o policial, tinha um né? policial no ônibus. Ele viu eu pedindo para uma mulher puxar para mim. E ele olhou assim, ó. E me chamou. Aí ele passou da 314, que hoje é um postinho de saúde. E foi até o do antigo Jumbo, que hoje é o Pão de Açúcar. Aí lá ele pegou, me desceu do negócio, me colocou na Rocan e me levou para casa. E você sabia mas lógico, eu sabia... Igual a minha filha de 14 anos, ela sabe tudo, sabe mais que você. Mas eu fico imaginando, meus filhos têm 5 anos, eles não sabem andar assim sozinhos. Eu morro de medo. Você era muito pra frente. Sim. Muito pra frente. Totalmente. Aí eu peguei e mostrei pra onde eu chegava, só que eu falei, pronto, meus pais não estão em casa. Ufa, meus pais, eles faziam mercado sábado de manhã. Nossa, deu só. Então eles nem sabiam. Lógico, o porteiro me dedurou. Filho da mãe do porteiro me dedurou. Que o policial desceu com você no Jumbo, provavelmente seus pais estavam fazendo compra lá. Você viu, foi sorte deles não saírem do Jumbo. Eles devem ter vendo lá, ó, levando o delinquente ali, ó. Você falou de fazer as coisas escondidas. Eu fiz uma coisa escondida, meu pai já sabe, porque foi
Não tinha como Alô, esconder. pais. Por exemplo, Feliz Dia das Mães aí. um dos benefícios de morar na roça é que com 12, 13 anos você já aprende a dirigir, né? Sim. Então, meu pai tinha ido pra Cristalina, resolveu problemas lá da fazenda. Ela roubou o carro do pai dela. Pra levar minha amiga em casa. Só que na volta eu caí num buraco e o pneu estourou. Então não teve como esconder. Então, a hora que ele soube, quando chegou na fazenda e lá na guarita já avisaram, a Denise chegou aí de carro. Aí quando meu pai chegou, mas o pneu já tinha sido consertado, porque alguém parou na estrada e ajudou, né? Vocês são muito pra frente. Uma pega ônibus com 5 anos, a outra dirige com 12. Não, eu tava com 13. Com 13. Ah, tá, Mas menos isso mal. isso é uma Ufa. cultura brasileira. Mais um essa detalhe, questão assim, que- essa questão de dirigir novo. Eu lembro assim, nos anos 90. Brasília é muito isso. Nos anos 90. Mas eu fui tipo, aprender quase com 18 já, velho. Nos anos mas 90. quando eu Foi fui muito fazer tarde. aula, tinha Ou eu muito era muito vício. bocó também, né? Então, Falando que vocês É, são- Rodrigo! Eu acho que eu era muito bocó. o seu irmão aprendeu Também. com 18? Então acho que acho que a Meu criação filho- foi diferente. Meu filho quis muito aprender, ele tá com 19 agora, ainda não fez a autoescola As ainda. famosas CFC. Caraca, eu com 17 anos tava cronometrando os dias, ligando todo dia pra marcar o psicotécnico. Mas Não, com eu- 17 eu eu- rodava o carro dos meus pais pra dirigir enquanto eles iam trabalhar e tal. Cara, Aprendi a cara de Meus pais Brasília- eles eram muito super protetores. Assim, A cara de deixavam sair. Brasília são os pais dormirem Saco isso. e E a os, galera? e os filhos roubarem os carros das garagens. Aí dirigindo com banco igual. Pra Os não- meninos pra ninguém todos, desconfiar. meus amigos. A cara de Brasília é isso. Teve uma vez que a gente A pegou cara o de carro da Brasília. minha mãe. Imagina se na roça era assim em Brasília. Aí saiu eu, meu irmão e um amigo nosso atrás do carro, a gente dirigindo, sem meus pais saberem. Aí daqui a pouco dobra a esquina assim, o meu pai descendo no outro carro. A gente, cara, meu pai, e agora? Aí os três abaixo. Passa o carro. Aí bate de frente assim, eu vou. Inclusive. Não, aí passou o carro sem ninguém dirigindo. E meu pai aqui do lado. Sorte que ele não virou pro lado pra ver. Gente, era o carro do seu pai. Era. E a gente passou tudo abaixado assim, ó. Pra não ver. Esse é o Tem que resolver. É ótimo. Mas Não isso pegou. que a Denise falou, é o que eu tava falando, voltando. Ai, essa meu cultura Deus, do eu Brasil, chorei. Anos 90, 15, 16 anos, o pai já levava o moleque no gente. parque da cidade pra aprender a dirigir, ou que nem meu caso, minha família de parte de pai também tem fazenda, tem roça, né? E aí, lá a primeira coisa, meu avô, tem que ir na venda. Toma. Não, mas eu não sei. Se Se vira. vira, você não me vê dirigir? Vai lá. A mesma coisa com moto. Precisa comprar a ração do não sei o quê. Toma. Vai lá. Tem essa cultura, eu acho que é muito Brasil isso, principalmente no interior, né? Eu sou de uma cidade muito pequena que capacete não existe. No interior é só moto A sem gente não tá capacete. fazendo, né? Exatamente. Apologia. Apologia. Nenhuma. Não, só estamos trazendo os Dando fatos aqui do exemplos aqui do Brasilzão. que acontecia antigamente. Antigamente, né? Não tinha fiscalização. Dava no banco de trás, no Os pais porta-mala. trabalhavam muito, não viam nada que a gente fazia. Cara, eu lembro de quando eu tinha 13 para 14 anos, eu era adiantada na escola, né? Meu pai fez eu pular uma série. E aí eu com. Não solta assim. Como assim ele fez você pular uma série? Porque pulei eu pulei um jardim da vida aí aí eu era adiantada. Eu achava entendeu? muito fácil também. Hoje em dia não pode mais fazer isso, mas naquela época eu fazia. E aí eu com 13 Fiquei 2 anos. anos no pré, porque eu não tinha idade pra ir pro primeiro. Não tinha jardim, eu fiquei 2 anos Não, no e eu pré, pulei. achando que repetiu o E ano. aí eu com Foi 13. difícil pra mim. Eu com 13 estava na 8ª série. Isso, com 13 estava na 8ª série. Aí tinha umas festinhas que rolavam ali na academia de tênis, né? Eu lembro que eu fui numa festinha que chama Jack Tequila. Era muito legal que rolava essas festinhas. 13 anos de idade, deixando bem claro. Mas todo mundo na época ia da minha sala, assim. Não quero me Tanto, queimar, não não, era tá? Só tô- matinê. Não era matinê. E aí eu cheguei lá e tava a galera da minha sala. Da escola, do Objetivo. Do Júnior, na época, né? Que era a 8ª série. Faltava um ano para eu ir pro primeiro ano. E aí eu lembro que eu encontrei esses meus amigos lá. E assim, a academia de tênis era perto da casa deles. E era longe da minha casa. Que não tinha JK ainda, eu morava no final do Lago Sul. Sim. Aí a gente combinou que a gente ia rachar o táxi até a casa de um deles. E lá ele ia roubar o carro do pai dele e ia me levar na minha casa. E foi assim que foi feito, sacou? Até hoje eu tenho... Porque, na verdade, um desses é o pai do meu primeiro filho, do Matheus. E o outro amigo Você era... rendeu esse negócio E outra, de te levar em todos casa, que estavam né? lá no carro são meus né? amigos até hoje, entendeu? Assim, eu tenho contato até hoje. Não, mas depois de terem roubado um carro pra te deixar em casa, tem que ser amigo pro resto da vida mesmo. Essa é uma prova de amizade grande.
Mas o que eu acho mais engraçado era assim, eles dirigindo assim, ó. Aparecendo. Não, Ou travado. não mexia no banco do carro, porque senão o Se pai ia descobrisse- perceber que ele chegou o banco pra frente. Então era todo mundo estático no banco do carro. Né? Aí eu tinha que dar desculpa que tava ouvindo toca-fitas. Que era uma desculpa que eu dava. Ah, também. sim. Que você tava Não, no carro. aí eu lembro uma vez que um deles roubou o carro do pai, aí estourou o pneu. Aí beleza, chegou o dia seguinte, aí colocou o step e ficou o carro assim, outro pra baixo. Aí o pai pegou o carro todo capenga, todo torto, e ninguém fez nada. Ele não foi lá, depois trocou o pneu. Aí você imagina, o pai acorda, sai com o carro e o carro todo assim. E Mas nada aconteceu. Vocês têm noção que a gente tá falando de uma época que você muitas vezes ia pra balada, ia pro show, pra matinê, pra qualquer coisa, sem saber como voltar. Às vezes não tinha nem o dinheiro da passagem pra ir, dava um jeito de ir. E na hora de voltar, você não tem dinheiro E pra agora? Não táxi, tinha tem Uber, não ônibus. tinha bosta nenhuma, né? Aí Era você muito tinha mais que ou difícil. virar à noite ou pesão, Dormir né? lá, ligar pra alguém. Quantas vezes eu não dormi Imagino, né? Porque na na frente madrugada da parada não de tinha ônibus? ônibus, né, aqui em Brasília, né? Sim. Sempre foi meio até o começo dos anos 2000 foi meio zoado de ônibus aqui, né? Assim, não chegava em todas as regiões, não tinha corujão pra todo lado. Nossa, e onde eu morava, na 29 do Lago Sul, só tinha um Paranoá. E ou o ia de Paranoá barco. era barra pesada. Ou você ia de barco. Alugava um sup, fazia um sup. Olha, Brasília, antigamente, a gente estava falando mais cedo aqui, realmente, o último que saía apaga a luz, Apaga né? a luz, exatamente. Não tinha nada para fazer, né? Olha como evoluiu, como a gente tem tanta coisa, Sim, né? hoje em dia tá muito melhor. Hoje em dia tá mais E tranquilo. eu acho que hoje, realmente, entrando no assunto agora do nosso grupo empresarial, né? Que é o grupo Ponte 61, né? Sim. Que a gente firmou aí e é para colocar mesmo Brasília no eixo, né? A No gente eixo das- centralizar tudo em Porque Brasília. já tá no agora, né? eixo, faz Sim. parte, já tá aí, tem tanta coisa. Regionalmente já tá no centro, já Já tá no começa centro, bem, né? é. E vamos falar é então um muito pouquinho legal, né? desse- Ver tanta coisa acontecendo, Brasília realmente tá Falar finalmente Um tá pouquinho no do eixo. grupo? um pouquinho do grupo, o Vamos que é falar. o grupo, como Não, surgiu tá o grupo. começando errado, tem que começar. Márcia Branco nasceu em 1922. Fazer o release. Não, mas mas conta, é conta a pra união. gente a visão de vocês, de Sim, como foi como essa vocês criação. entraram no grupo. Na verdade, a etc. já fazia assessoria de imprensa, já fazia comunicação de algumas empresas, né, de as empresas vinculadas ao esse grupo empresarial. E a Prego Music ia abrir esse estúdio, né, e nos convidou para fazer umas parcerias. Né? Eles tiveram umas ideias que incluíam a gente na realização desses eventos. E aí, em paralelo, a gente teve várias ideias conjuntas e batendo papo aqui mesmo, sentado no sofazinho aqui do estúdio, né? Eu, o Neto, o Rafael e a Márcia começamos a conversar e de uma festa de lançamento da Prego Music nasceu o nome e nasceu tudo, inclusive com press kit do evento, com comes e bebes do evento, com slogan de release, de projeto, com tudo, e com a proposta de um grupo empresarial que também não era. Então, assim, foi tudo que a gente conversando. Aí liguei para a Denise, compartilhei com a Denise adorou a ideia. E já tinha convidado você para vir participar conosco da questão do podcast. E falei, bora, Rodrigo, para o grupo empresarial. Expliquei mais ou menos. E o objetivo principal, gente, é o seguinte. Brasília, hoje em dia, ela é, sim, forte culturalmente. A gente tem grandes shows, a gente tem grandes produtores, a gente tem realmente E a gente... Exatamente. Mas a gente vê aqui ainda... Muitas pessoas falam que ainda acham Brasília provinciana em alguns aspectos. Que é um pouco o que a gente estava falando aqui agora, né? Daquela coisa de Mas ela interior. só que ela ser provinciana de uma maneira positiva, tudo bem. Mas ela ser provinciana de uma maneira negativa não é bacana. Profissional. Exatamente. Então, assim, o que a gente vê? Eu vejo até nesses últimos... Depois da festa de lançamento, que foi no dia 11 de abril, várias coisas aconteceram. Né? Vários frutos já foram colhidos dessa parceria que a gente fortaleceu. Então, já apareceram músicos, já apareceram pessoas para a gente conversar e tentar viabilizar e apoiar a carreira musical. Já apareceram oportunidades da etc. também
na Rádio Transamérica abriu as portas para a gente fazer um programa de rádio. Que nasceu desse encontro, né, da festa. Exatamente. Então, assim, o que a gente vê ainda é que existem muitas pessoas boas que ainda não são conhecidas. Existem muitas pessoas boas que não têm recursos financeiros para investir numa agência de comunicação, para investir na gravação, né, de uma música, e que não tem amparo de bons profissionais, que não tem amparo de profissionais para ajudar eles, por exemplo, a redigir um projeto para o FAC. Né? E, por outro lado, ainda tem o quê? Pessoas que têm recursos, que são bons músicos. Não, eu digo de músicos. Músicos que têm, sim, tem muito servidor público, até a Márcia fala muito, que tem recursos financeiros, que são grandes músicos, mas assim que não tem o acolhimento de um direcionamento profissional, de um produtor musical bom, de uma boa assessoria de imprensa, de uma boa gestão de mídias sociais para estar ali gerindo um bom artista, mas ele não sabe o que fazer com aquilo. Exatamente. Né? E assim, a gente escuta muito, eu falo muito isso, falei isso aqui no lançamento, porque é uma coisa assim que marca assim, o coração da gente. A gente já foi em reuniões em que a pessoa fala assim, não contrato a agência de Brasília, porque Brasília não tem agência boa. Porque só tem agência boa em São Paulo. São pessoas que não acompanharam a evolução que é uma mentira. Isso é mentira. E eu vou falar para você, Rodrigo, vou falar para você, Neto, vou falar uma coisa para você, Denise. Eu já sentei com empresários em que eles falaram assim, eu estou fazendo aqui o tráfego com a agência de São Paulo. Você pode dar uma olhadinha? Eu, claro. Aí quando eu abro, a empresa dele de Águas Claras está com um raio no centro de Brasília com 60 quilômetros. Ou seja, quem entende um pouquinho de marketing digital me fala. Como que uma pessoa, como uma agência de São Paulo consegue entender o comportamento e, sobretudo, o raio, a geografia da cidade? Entende, né? Eles Você fazem não de entende. qualquer jeito. Não entende. Tem porque o comportamento lá em São Paulo, por exemplo, os bairros, a pessoa ela se conversa com outros bairros. Sim. Aqui não, Brasília, Águas Claras. Você vai sair daqui só para ir lá em Águas Claras comer uma coisa? Não, você não anuncia no DF para ir em Águas Claras. Não, você não vai anunciar para quem está ali, para quem vai comprar no iFood ali. Sim. Tanto que o Facebook... que as cidades elas são bem divididas, inclusive no plano piloto. A Asa Norte é bem dividido, né? Quem não... Ao tchau para nossos bastidores ali que estão indo embora. Duas vezes. A gente beijo, Marcita. A gente tem essas divisões. Então, isso que você falou é muito interessante, que é a galera de fora pega uma agência de fora, tentando entender o público, que acha que entende o público de Brasília. Porque São Paulo, eles são fodásticos. Então eu tenho que pegar uma empresa de São Paulo porque eles entendem de tudo. Você né? Conversa com São Paulo que a gente atendeu. E isso que eu ia falar. Neto, a gente atendia um shopping, que era numa satélite aqui de Brasília. Um shopping que só vai nele quem mora do lado dele. Sim. Ok? Bem, aí o que acontece? Nós éramos a assessoria de imprensa e eles tinham uma agência de São Paulo. Só que a agência sempre cuidava de vários shoppings em São Paulo, mas, né? Só que a agência deles não fazia ideia da localização, ele não entendia isso. Ou seja, a comunicação dele era totalmente furada. Errado. Né? E por exemplo, se você me contratar para fazer a comunicação de um shopping fora daqui, eu vou conseguir, mas eu tenho que ter um escritório com sede lá, eu tenho que ter um representante lá, eu tenho que ter uma imersão ali. A gente estava prestes para fechar uma comunicação. A gente estava prestes a fechar uma comunicação de um shopping muito bacana no Rio. A gente está em negociação, inclusive. E a gente já está com um escritório de um parceiro lá em contato. A gente já se propôs a instalar a imersão. A gente conhece uma pessoa lá e a gente ir para lá constantemente. Não adianta você trabalhar. E olha que eu conheço muito bem o Rio, a Denise conhece muito bem o Rio. Não dá para você endeusar o mercado do Rio de Janeiro e de São Paulo como se eles fossem muito superiores daqui, porque não são. Hoje em dia, ainda mais depois de uma pandemia em que tudo é online, que a capacitação... Isso aí é outra mística, só um parêntese de que o Brasil se resume Ponte Rio-São Paulo, né? Isso aí em 1950 era assim. Nossa, deixou de ser muito tempo. Há muito tempo, e o Grupo Ponte 61, já puxando o gancho, é justamente isso, né? É para trazer... o Ponte 61 é uma ponte dentro de Brasília mesmo, onde você consegue fazer uma comunicação
boa aqui, consegue fazer uma parte de audiovisual boa aqui, consegue uma assessoria boa aqui. Então, eu acho que bebe muito disso, né? Tirar dessa questão de, para fazer sucesso, para minha empresa crescer, tem que ser de São Paulo. A fotógrafo tem que vir de São Paulo. É lá que as coisas acontecem. Não é bem assim mais. Antigamente, até as grandes produções de eventos, de shows, eram de gente de lá, que vinham aqui e montavam tudo. Hoje em dia ainda tem, né? Ainda tem, mas tem grandes produções aqui, rolando aqui, com gente daqui. E isso é legal, porque, né? E agora, esse cliente, esse potencial cliente que a gente está em negociação, ele já acordou para que não é só Rio de São Paulo. Ele quer quebrar, ele quer uma coisa nova. Ele quer uma coisa nova, tanto que a gente falou, olha, mas você viu que a gente não é do Rio, né? A gente é de Brasília. Não, eu sei disso. E é legal para o cliente, assim, com uma visão assim, né? Então, achei muito legal. A gente já tem, a etc. já tem um know-how em shoppings, a gente já atendeu alguns shoppings aqui em Brasília. E em relação eu queria até falar um pouco da etc., porque, como eu expliquei, o etc. veio lá atrás da revista. E a gente continuou com o nome porque a gente acha um nome muito forte. Sim. E a etc., ela coincidentemente... Que não é coincidência, não? Que nada é coincidência, tudo é o universo, como diz a nossa amiga Márcia Branco. A gente trabalha com uma pluralidade de áreas. Então, a gente atende todas as áreas. E, modéstia à parte, a gente atende todas as áreas com conhecimento de causa. Por quê? Porque nesses 17 anos, a gente começou em setembro de 2006, a gente vai fazer 17 anos agora em setembro, a gente trabalhou muito com a área sindical, associativa, jurídica, saúde, a médica de uma maneira geral. Então, gastronomia, cultura, energia solar, tudo que você imaginar a gente atendeu. E a gente foi escolhida e, depois de um tempo, escolheu que a gente não queria setorizar. Sim. Que a gente, se você setoriza, você trabalha melhor. E a gente não acha isso. Eu acho, sinceramente, que pode parecer uma loucura, mas que a área jurídica me soma na área cultural. Desde contatos, a maneira de escrever. Nós não somos limitadas na maneira de escrever. A gente tem uma versatilidade em produção. Para a cultura, para o jurídico, para a economia. E etc. É isso, né? Exatamente. Então, assim, a gente navega muito bem em todas as áreas. A gente gosta de trabalhar em todas as áreas. Isso combina com Brasília, com essa pluralidade, diversidade que tem Brasília, né? Exatamente. Aqui não dá para ficar só num setor, né? Assim, você tem que saber fazer um pouquinho de tudo. Na verdade, tem muita gente que setoriza, sabe? Tem gente que é só da área de saúde. Tem gente que é só da área de arquitetura, por exemplo. Né? Foi para essa área. Gente que só vai para a área de cultura. Entende? Mas eu sou muito dessa linha também. Essa questão da pluralidade que você falou, eu acho que, já para introduzir o assunto, acho que dá para puxar um gancho e vocês falarem para a gente desse projeto com o Marquinhos lá na Transamérica. Porque é justamente sobre isso, né? Você consegue fazer uma assessoria para um shopping, para uma banda, para uma empresa, e ao mesmo tempo você consegue, de alguma forma, fazer uma assessoria para a cultura no geral, um programa na Rádio Transamérica, né? Exatamente. Você vê que termina que a gente conheceu o Marquinho fazendo a comunicação dos eventos dele, assessoria de imprensa dos eventos do Cerrado Adventure. Né? Ele está mandando super bem, fazendo vários eventos esportivos, a meia maratona da Chapada. Sim. Ele também faz a locução da maioria. Já peguei muitas corridas com ele. A maioria das corridas ele tá. Ele ou o William Bonner. Os dois, né? Eles são feras. Então, assim. Até os dois juntos eu já vi. Não, os dois fazem juntos, os dois fazem separados, os dois são excelentes. Inclusive, queremos vocês aqui. Pronto, vamos chamar os dois. Eu tenho certeza que eles vão topar, que eles são excelentes. E a gente chamou o Marquinho para a nossa festa de lançamento. Ele não conseguiu vir, mas ele adorou a ideia. E ele falou, pô, Marina, vem para o programa, eu gostaria que o know-how de vocês, da etc., desses anos em comunicação e em cultura, viessem para dentro aqui do nosso programa, do Cerrado Adventure. E aí agora a gente vai fazer 3 vezes na semana, a gente vai fazer uma agenda cultural de uma maneira bem diferente, e uma vez no mês a gente vai para dentro do estúdio fazer um ao vivão, entrevistando sempre uma banda, um músico. Sim. E a gente vai acabar aproveitando isso também para colocar em prática o desejo do nosso coração. Que é um projeto de muitos anos já. Um projeto de muitos anos, que é lançar o nosso Brasília, etc. Porque, como a gente nosso portal de comunicação. A pluralidade de Brasília e a pluralidade da etc., elas se casam, elas se juntam. Então, a gente não vê outro nome mais forte do que Brasília, etc. Os dois juntos.
para o nosso portal. Vai ser um portal assim, cheio de variedade, cheio de pluralidade. A palavra que eu também me enrolei. Variedades Difícil. e tudo que é positivo. A gente não quer falar de coisa ruim, a gente só quer falar de coisa boa, né? E de uma forma que seja leve, solta, tranquila e criativa. E com muita gente legal. Criativa. Que é o que o Deu Bom faz também. Exato. Porque a gente- Não vamos plagiar, mas Não, vamos não. nos Não vamos- inspirar. Eles fazem esse negócio de trazer só notícias leves, de bombom. É o que eu procuro trabalhar assim, porque eu poderia falar sobre desgraça. Pois é. Aí não ia sei ser o quê. deu ruim. Aí deu não combinaria, Exatamente. né? Igual A Brasília, gente sempre- etc. Não combina Isso. falar de, né? etc. em várias coisas. E tem tanta coisa legal para ser falado. E é uma coisa que é um desejo do nosso coração. Então, assim, o bloco Na rádio. na rádio, no programa do Cerrado Adventure é Brasília, etc. A gente vai ter o nosso podcast Brasília, etc. também, junto com o portal, um canal, com várias E vem muita coisas. coisa por aí, muita gente. coisa. Muita Você coisa é pra por aí. ser o nosso parceirão Sim, não, aí tamo- também. E a Todo gente mundo quer, junto. a gente quer você com a gente na Transamérica, a gente quer estar junto com você no Deu Não, Bom. pode ter certeza que estaremos aí pro que precisar. E em relação E tem a. espaço para todo mundo. Eu acho que Eu As acho. coisas vão concorrência, acontecendo e né? uma coisa vai puxando a outra, porque a gente tinha vontade disso, mas a gente trabalha tanto, a gente corre Sim. tanto, e quando vê, o projeto fica na gaveta. Por anos e anos e anos, né? E as coisas começam a acontecer. Cara, a hora é agora que a gente tem que. Todos os sinais estão dizendo que é agora. Com então certeza. vamos colocar o carro na rua, que depois a gente empurra, ele vai rodar. Né? Agora, gente, por fim, Mas eu acho tá que, ficando que é bonito. algo que a gente tem que, assim, que concluir e que enfatizar em relação ao Ponte 61 é que parece clichê, mas é fato. Unidos, juntos, somos mais fortes. Com certeza. Se a gente consegue criar uma collab, criar uma união entre os artistas, seja da área musical, seja da área artística, artes plásticas, né, seja da arte cênica, de todas as áreas culturais, se unirem para que a gente possa fortalecer o movimento cultural de Brasília, para que a gente possa ter um grupo de fornecedores, sabe, concreto, sólido, forte para abastecer esse mercado. Isso é muito bom. Isso faz com que a gente consiga já filtrar quem atende você bem. Eu estava até conversando com o pessoal esses dias. Você fecha uma festa infantil. Aí chega na hora, você contrata uma cama elástica. A cama elástica não vem e você fica com seu filho chorando, cheio de amiguinho convidado, e você não tem um brinquedo. Isso já aconteceu comigo. Um comparativo, uma brincadeira, um exemplo de como acontece com a gente. Produção. Quem nunca ficou na mão? Sabe? Assessoria de imprensa, rede social. Aí você contrata uma empresa, e os traumas, são as dores das pessoas. Eu contrato uma empresa, pago para ela, porque comunicação tem um custo elevado? Sim, porque tem um custo intelectual, tem um custo empresarial, tem o custo tributário, tem o custo, sim, de todo o planejamento, de toda a execução daquilo. E tem todo o retorno daquilo. Então, a gente sabe que comunicação, inclusive Rio e São Paulo, quando a gente fala de trazer de lá, inclusive muito mais caro do que aqui em Brasília. Com certeza. Então, que a gente possa fortalecer esse movimento, pensando em a gente ter o quê? Fornecedor, né, contratante e contratados, que a gente possa fortalecer esse movimento. Desde os grandes aos médios e aos pequenos. Se a gente une esse pessoal todo, a gente tem aqui com a gente o Bruno Vambier, que é do Nat Roots, o Reginaldo, que tem um programa na Band, que tem um grande nome já ali como âncora do programa. A gente tem excelentes músicos, tem a Banda Mirante, que também está aqui junto conosco, a etc. O Bruno Lima, que é um grande músico e um grande gestor e empreendedor. E várias outras iniciativas que se complementam. Então, a gente junto, a gente senta, conversa, conecta ideias, igual de diz. profissionais e de empresas que têm nome, que já têm uma história, né? Não é só pessoas, são empresas que têm uma vida, que têm uma história, que unidos são mais fortes ainda. certeza. A gente fechar negócio, fechar acordos, um ajuda o outro, um indica o outro. Olha que negócio legal que aconteceu comigo. Eu tava fazendo essas camisas aqui, né, para aniversário de Brasília e tal. Aí eu até comentei, falei, eu queria fazer aqui com alguém de Brasília e tal, porque tá sendo muito caro, né, fazer pelo site que eu tô fazendo. E aí
não sei se foi o Neto, se foi a Márcia, ou se foi todo mundo, foi o Rafael. Falaram, tem alguém a quem te indicar. Não sei o que lá. Foram lá, fizeram a ponte, né? A Ponte 61. A Ponte 61. Já tô em Essa é a conversa ideia. com o cara falou, pô, vamos fazer essa parceria aí, vem aqui pra gente conversar. Tô de ir lá pra conversar com o cara e a gente vai produzir as camisas do Deu Bom Brasília. Inclusive, um abraço para o Matheus, que ele é um parceiraço nosso aqui. E ele é mais um que daqui a pouco vai agregar aí. dar um pulinho pro grupo aqui. Sim. Que ele é um cara, é um cara que ele tem uma mob dele lá, né? Tem a estrutura dele, que ele, desde o começo da estrutura, ele sempre falou, tudo que eu faço em Brasília, se eu fosse para Goiânia, eu tava ganhando mais dinheiro. Mas o negócio não é montar uma mob com 3, 4 empresas que ele ajuda a gerenciar e sair de Brasília. Ele quer fazer isso funcionar aqui. Ele quer que o pub dele funcione, que o estúdio de tatu funcione, que os artesanatos de camiseta, de caneca, de várias coisas funcionem aqui. Então ele busca parcerias fora de Brasília. Em vez dele se mudar de Brasília, ele busca parceria fora de Brasília para que a pessoa de fora compre daqui. Sim. Isso é o legal. Isso Valoriza, é legal, que né? aí leva Brasília para outros valoriza lugares, Brasília. Né? Então é uma Demais. coisa bem legal que tá acontecendo com esse grupo aí, que eu sou É uma sinergia, testemunha né? viva. A mesma Inclusive, coisa esse aconteceu podcast. com a vinheta. O podcast, a vinheta do programa da Transamérica também, o Lelo, amigo da... O Lelo Nirvana, da nosso amigo também, pois que é, o Lelo locutor Nirvana. da ABC. É impressionante. Muito como querido, de em questão 11 de abril até 5 agora, minutos ele tanta fez coisa já a vinheta. aconteceu. Mega Tá todo mundo preocupado, se né? fortalecendo, se graça. ajudando, Que e essa indo é pra a frente. ideia, né? E todo mundo cresce junto, né, cara? A ideia é essa, todo mundo crescer junto. Não é crescer sozinho, né? É justamente pelo bem maior, que é a Brasília ser o centro. Exatamente. Ou pelo menos Por um bem... andar ali, né? Entre o que a galera considera a ponte do Brasil ali, Sim. do Rio-São Paulo, Rio-São Paulo-Curitiba, sei lá. Brasília tem que circular, porque não é só na geografia que ela está no centro, né? Aqui tem muito profissional bom, muito artista bom, Sim, muito com certeza. enfim, Muita comunicador coisa bom, legal né? aqui, Aí você pega o tanto de curta-metragem que a gente tem aqui premiado internacionalmente. Eu fiz trilha sonora para alguns, o Vander também fez. Então a gente sabe o potencial daqui do audiovisual, por exemplo. Sabe o que eu acho mais legal do Ponte 61, do nosso grupo? É assim, cada macaco no seu galho, cada um faz aquilo que tem um know-how Sim. de fazer. Eu não estou sendo Cada um obrigada tem de sua fazer uma expertise. coisa que eu não tenho expertise. Você não está sendo obrigado, você também não. Então, é a valorização do outro, a valorização do teu trabalho, a valorização de cada um. Porque tem essa coisa que eu falei antes, da história, né? Então, é isso. Eu acho que essa valorização de saber que cada um tem um grande know-how naquilo que faz é o que move o Ponte 61 e que vai agregar mais outras empresas aí. E você sabe o que me chama a atenção nisso tudo também? Eu vejo que o ganho financeiro e o recurso financeiro, que é algo que é o que chama muita atenção e que todo mundo precisa e que todo mundo quer, ele vem naturalmente. Ele vem, exatamente. Que o primeiro olhar que a gente tem, que a gente sente, é a vontade de ajudar mesmo, sabe? Da gente estar junto, de indicar, de auxiliar. Pô, vamos juntos. Cada um faz aquilo que gosta, aquilo que ama. Exatamente. Não é você não está saindo do teu eixo. Você não está sendo forçado Você a não fazer uma coisa. forçado, E outra, diferente. Você trabalha com o que você gosta. Você inova sem fazendo melhor aquilo que você já assim, faz, que você gosta de se eu fazer. tenho uma experiência na minha área aqui de um serviço que, por exemplo, vou dar um exemplo que tá rolando agora e rolou eu e o Rodrigo aqui, a Prego Music Studio BSB, e deu bom. O lance da Campus Party. Sim. A gente fez a live na Campus Party, fez um vídeo depois, um drops, né, da cobertura e tal, que o Rodrigo, o Deu Bom é um portal que faz a cobertura desses eventos e faz muito bem, e ele estava precisando de um audiovisual melhor para fazer a cobertura do evento. Então, assim, ele ajuda, eu ajudando ele com o meu serviço de audiovisual, ao mesmo tempo ele ajudou a minha empresa a ter feito parte de um evento grande como a Campus Party. E esse job, entre aspas, que eu fiz para ele fez para mim, de me colocar num evento desse para trabalhar junto com ele, para fazer a experiência toda, a cobertura da experiência toda do evento, só isso
já atrai cliente para os dois e traz benefício para os dois, não só financeiro, mas de parcerias e tudo mais. Tem então, uma assim, troca aí. Essa troca de favores, entre aspas, né? Além de um crescer com o outro, aprender muito com o outro, um poder usufruir um pouquinho da experiência do outro, quem está de fora vê o serviço pronto também. Então é isso que atrai o financeiro, né? você entendeu? É natural. E você não está sendo forçado a fazer nada que você já não faça para outros clientes. Então, assim, essa roda eu acho que é o que faz eu brinco muito com a massa, principalmente dos ciclos, né? Porque aqui, vamos supor, o Estúdio BSB está precisando de uma orientação em assessoria de imprensa, tá no grupo. Eu estou precisando, vou fazer um evento de inauguração em um portal Cubra, vou falar com o Rodrigo. Estou precisando de uma orientação para um artista meu, Bruno Lima. Então, assim, tá tudo dentro do nosso ciclo aqui. Independente de onde você começa, no meio ou lá no começo com foto, vídeo, ou aqui no final já divulgando, você está dentro do ciclo. E uma coisa leva a outra. E assim, os clientes e amigos e produtores e pessoas que vão chegando, às vezes, eles não sabem tudo o que eles precisam, mas como tem várias pessoas da área de comunicação aqui, a gente consegue, com muito tempo de mercado, a gente já consegue identificar o que o cliente precisa. Então, as dores dele, opa, esse cara, ele quer fazer isso, ele quer isso, mas ele precisa disso também, precisa de um site. E gastando muito menos do que ele gastaria muitas vezes num outro local. E não só de gastar, só dele não ter que sair procurando um monte de Tem empresa gente que para não fazer, sabe já é um nem diferencial. por onde começar. Sim. A grande maioria Vamos das pessoas querem fazer. Mas a criação do grupo eu acho que é um game changer assim Ele mesmo é no agregador, mercado eu acho que Sim. a palavra que mais, né, a ponte agregadora, assim, essa ponte 61, ele agrega todos. E, gente, acabou de começar. Eu gosto de falar, anotem no caderninho de vocês, porque daqui a uns 6 meses vocês vão ver, muita coisa legal vai acontecer. E, ó, é um grupo do bem, só energia boa, só gente honesta, só gente do coração bom, vai dar muito bom. Vai dar muito Já bom. roubou o carro do pai quando era adolescente? Já roubou. Já Mas roubou. roubou gente boa. Já veio, já veio na matei. Rocan, já veio. Cheguei Já voltei. Já matou. Já. Com 5 anos de idade, cheguei, mas a gente é... Qual que foi o seu podre, Reginaldo Neto? Conte. Meu podre? Conte para finalizar o podcast com coração em paz. Conte. Meu podre? Deixa eu ver. Quando você aponta um dedo, 4 se voltam contra ti, Reginaldo Neto. Conte. Toma essa. Esse negócio de roubar o carro, de agora sair escondido pra ir jogar videogame na casa dos outros e só escutar na porta da casa de um amigo, Neto! Nossa, só de lembrar o frio na espinha aqui já dá. E você, Jurando que você Rodrigo Rodak, qual foi o seu podre? Eu sempre fui meio bobão na adolescência. Eu tenho uma pergunta. Que já devem ter feito. Não, amiga, olha só. Você já se passou pelo seu irmão? Já. Qual a graça de ser gêmeo? A Fazer isso. situação pode contar. Não, mais 18, Mas pra alguma gatinha, Meu assim? irmão já fez, de trocar, fazer lá que sou eu pra ficar com a menina. Eu não Ah, essa é a pergunta Ele clássica, né? queria. E ele queria. Eu falei, então vai lá e finge que sou eu. Ai, vai lá e finge que sou eu. E Passa eu já meu fiz perfume, tipo assim, veste minha roupa. a professora falou, eu quero falar com você, Renato, no final da aula, não sei o que lá. Aí eu falei, não, fica aqui, você vai embora. Aí eu fiquei lá ouvindo o sapo da professora, quando ela olhou assim, falou, você não é o Renato não, você é o Rodrigo. Aí eu comecei a rir, ela começou a rir, falou, vai embora, vai. Eu esqueci. É isso, só tem vantagem. Nossa, isso deve Pois ser é, legal. a gente tem que fazer um episódio só de história do clube. Trazer seu irmão aqui, trazer o Renato aqui, de repente trazer mais um. Eu conheço duas minas gêmeas, a gente vai fazer. Rodrigo, Episódio pra ver se gêmeos. engana o povo. Ó, que engana ainda, viu? Tem gente que ainda que se. Aí eu fui levar um dia desses, eu não pude ir num evento de assessoria de imprensa, eu mandei o Renato, todo mundo achou que era eu. É sério, olha. As mas pessoas ele- não mas ele- acham, mas ele manteve o personagem, não dá, ele- ninguém imagina que tem duas Denise. Se manda a Paula de Oliveira, eles vão achar que é você. Eles vão falar, não, tá meio esquisito, ele fez alguma coisa, mas não vai saber que não sou eu. É engraçado. Gente, vamos fazer nossas perguntas aleatórias, Vamos. então? Ah, Põe aí vamos. Deixa o produtor jogar na tela. e eu... Põe na tela. Perguntas aleatórias. Tô curiosa. É a caixinha de perguntas. É o novo quadro que a gente vai testar aqui agora no Deu Bom Brasil. Você com já vocês. fez eu falar que andei de rocando. Vai virar coisa. corte, viu? Tá vendo essa caixinha aí? É bom avisar, então. Gente, minha ficha é limpa e eu não tenho nenhuma ocorrência no Júris Brasil. Ó, essa aqui é o novo quadro que a gente tá abrindo aqui, caixinha de perguntas aleatórias. A gente tem uma caixinha aqui, ó, com várias perguntinhas aleatórias aqui. Vocês vão tirar, cada um vai tirar uma.
E aí vocês vão responder as 2 perguntas. Pode começar. Eu tiro uma. Isso. Ai, meu Deus. Ou tá cada um difícil. responde a sua. O que vocês acham? Ixi, tem um monte aqui juntas. Vai tirando aí. Tem que responder todas, hein? Silêncio, hein? Vamos lá. Qual que é a sua? Qual que é a sua, Denise? Qual a primeira coisa que você faria se ganhasse na loteria? Ó, Gente, primeiro, cara, é A tanta primeira coisa, coisa. né? Tanta coisa que, assim, o que seria? Você A realizaria primeira aquele sonho coisa. que você não pôde realizar até hoje? É, Aquele sonho eu assim, sei o de que eu sobrevivir, faria pelo menos depois, falar, mas a agora eu tenho primeira dinheiro, eu não posso sei. fazer. Eu sei o que eu faria depois de fazer as primeiras. Eu não posso responder Mas o a que que sua. faria assim? Eu tenho que pensar o que eu vou responder da minha, tá? fala aí. A primeira coisa que você faria, compraria um, sei lá, um jato. Que nem a mulher do Zé Felipe. O jato me levaria para todos os Virgínia. lugares do mundo. Comprei pro seu né? marido um Cuidado, jato. senão vai fazer rap pra você também. Nossa, Gente. devia ter saído pra mim. Eu já sei exatamente tudo que eu faria. Vamos A trocar? primeira Você coisa... Pode pode trocar? responder também. Você Pode pode Não, trocar? pode responder também. Deixa eu trocar? Calma, deixa eu responder. A primeira coisa que eu faria se eu ganhasse na Mega Sena, na loteria, Não, pode É, falar, né? seria, Assim, seria viajar pelo mundo. viajar pelo mundo. É, mas tem outras coisas que eu faria. Qual o faria primeiro depois. lugar que você faria, que você iria? Gente, eu tenho muita vontade de conhecer Israel. Israel. Não conheço Israel. É, Então seria eu uma- viajaria pelo mundo e Israel acho que seria um dos primeiros lugares que eu iria. Legal. Dizem que é Índia e tranquilo, China, assim, né? eu acho que seriam os últimos. O quê? Qual? Índia e China, eu acho que Índia eu seriam fico os vendo aquelas comidas lá do povo fazendo aquelas comidas aquela com a comida, mão. o povo pegando. sujo. Eu gosto de um fogão limpo, Tem um gente. roteiro prontinho para fazer a Ásia. Você gosta, exatamente, né? A maníaca do fogão aqui, Eu galera. adoro Vocês lavar perderam. um fogão, limpar um fogão. Então, Se assim, tiver lá- um fogão mas aí a galera sujo, não só bota chamar a na mão Denise. ali, né? E eu quero saber agora a outra Agora pergunta. você. Eu quero que eu responda dela ou Não, minha? responde a sua primeiro. Depois Caraca, a gente... eu não Depois a gente sei. troca, Eu depois a quero gente troca. responder a sua também. Qual habilidade que você gostaria de ter? Essa habilidade é tipo X-Men ou é de verdade? Não, tipo do truque que você gostaria de fazer. Oi? Eu queria tocar um violão, eu queria tocar, sei lá, flauta, eu queria Queria fazer um curso de culinária. queria saber indiana. andar de bananeira. Desenhar, cantar. Alguma coisa assim que você queria muito, mas você não faz. Cara, eu já fiz aula de canto, aula de violão, e eu não tenho tempo pra treinar mais violão, e eu adoro. É uma coisa que eu adoro, eu acho lindo mulher tocando violão, acho muito charmoso. Então, assim, eu gosto muito. Cantar também é uma coisa que eu gostaria. A minha voz falada, ela é impositiva, cantada, ela é um caos. Você tá no estúdio musical. Exatamente. É, mas não tem jeito, não. Verdade, ó. É, eu posso até Tá conseguir... na frente de 2 bateristas, inclusive. Ó, É, gente. Um e-mail, né? ó, desafio. Lançado. Agora, X-Men? Qual o poder? Qual o poder? Qual Não, poder? poder é outra pergunta. Eu quero saber a habilidade. Habilidade. Você Pois não tinha é. outros poderes. Tem de poderes, né? Seria esse, então? Ou não? Mas eu acho que não vale, porque você já toca. É. Habilidade. Só- Isso é uma coisa assim, tipo, Tá, esse cara. então vamos lá. Tá, outras duas coisas que eu gostaria muito de ter e eu não tenho. Eu adoro malhar, né? Então, assim, eu sou marombeira de carteirinha desde sempre. Eu sou a caçula de uma família de 4 pessoas, minhas 2 irmãs são mais velhas e a vida inteira malhavam. Então, assim, eu com 13 anos, as minhas irmãs com aqueles colãs, com a calcinha fio dental em cima e top, e eu com 13 anos usando as calcinhas fio dental e top, igual minhas irmãs indo pra academia fazer aulas de local. Então, conheço todos os professores de local de Brasília, ia para as aulas de local. Então, adoro malhar e tal. E nisso eu sou totalmente travada, eu não tenho flexibilidade nenhuma. Então, uma coisa que eu sempre tive muita vontade, e nisso eu coloquei minha filha para fazer, é tipo ginástica olímpica, ginástica RPG, rítmica. né? Balé. Não, balé nunca, não sou mocinha para balé assim, não, eu sou meio bruta. Então, assim, ter mais elasticidade. Eu nunca consegui dar uma estrelinha na minha vida. Nunca, nunca, nunca. Então, assim, nesse sentido de ter mais elasticidade, então, Também assim, queria ter, viu? meu alongamento é péssimo e tal. Eu tô com a elasticidade de um velho de 80 anos. Tá? Pra minha Vamos elasticidade fazer é aula, péssima. vamos nos matricular numa Não. aula de circo pra gente criar essa elasticidade aí. Mas sabe o que acontece? Eu não tenho paciência de fazer alongamento, assim, eu gosto daquelas aulas bem agitadas. Sim. Aí eu malho direitinho, não alongo antes, não alongo depois. Eu quero elasticidade, mas eu não faço nada pra ter. E outra coisa que eu acho muito massa também, futevôlei. Futebol. Eu queria
saber jogar futebol, mas eu também não tenho tempo para jogar futebol. Porque eu trabalho, ou para quem não sabe, eu tenho 4 filhos e tenho 2 bebês, um de 3 e um de 1. Então, assim, quando eu não estou suando com etc, eu estou com meus bebês. Então, mas agora as coisas estão começando a melhorar e aí eu vou ficar conseguir. rica logo, vai botar o pessoal aí pra trabalhar por você, você vai ter mais tempo livre. Vou fazer igual a Virgínia lá, ela vai me processar, porque eu tô falando isso publicamente, esse podcast vai bombar. Ó, Virgínia, eu vou fazer igual a você. Vou fazer igual a você, vou ter um monte de babás. Vou ganhar um rap. E o que você faria? A primeira coisa que você faria que ganhasse na loteria? Amiga? Se eu ganhasse a loteria, Alô, Virgínia, compraria as babás da Virgínia. a primeira coisa eu quitaria minha casa, porque eu comprei uma casa lindíssima, só que eu financiei, então a primeira coisa era... Eu já tenho várias... Assim, a primeira coisa eu... Não, eu quitaria minha casa, eu iria no shopping. Fechar, etc. Falar, Marina, deixa que eu pago as contas desse mês todas. Vou fechar, etc. Por um mês eu vou viajar pelo mundo. Falei isso. A gente brincou uma vez e falou assim, caraca, eu vou montar um prédio, assim, também do Parque Shopping, etc. Comunicação. O império, né? A segunda era investir eu investi porque não ia parar de trabalhar, mas eu ia fazer um Eu negócio. tinha vontade de fazer isso também, tipo, investir Tamanho de um no grande Deu Bom, portal. eu não ia parar roubar também, não. todo mundo lá do Metrópolis. Não, olha só, a primeira coisa que eu ia fazer eu queria quitar minha casa, reformar minha casa, deixar ela bem lindona. Ia pro shopping, ia passear no shopping, ia comprar um monte de roupa linda. Ia já marcar as minhas viagens, eu já ia de novo pela 3ª vez para Bali, porque eu sou apaixonada por Bali, na Indonésia. Tem uma Bali, uma concessionária. Não, Fácil de resolver isso eu aí. vou lá para Indonésia mesmo. Bali. Eu vou lá para Indonésia, Bali, lá para Uluwatu, que é a praia mais famosinha de lá. Que a gente encontra um monte de brasileiro lá, mas é legal demais. Andar de motinho e comer poke. Você, Neto? O que eu faria com... Vamos lá, primeira pergunta. Primeira coisa que você faria. Mas a gente, ó, tem que ser inteligente, só finalizando. Eu falei isso de imediato. Eu pegaria o dinheiro e eu compraria alguns imóveis, eu investiria na minha empresa. Quer saber das Não, porque eu vou gastar tudo em viagem e comprar no shopping. É a primeira coisa. Primeira coisa, eu ia erguer um ponte 61 aqui, um shopping ia ser, o Parque Shopping ia ser, etc, a comunicação, e o Pier 21 ia ser o ponte 61. O trabalho demora, mesmo que você contrate os melhores, então assim, primeira coisa que eu faria... Gente, o trabalho dignifica o homem. Ó, mas se eu ganhasse na loteria já fingi, hoje, né? Se eu ganhasse na loteria hoje, a primeira coisa que eu ia fazer era pagar a fatura do cartão que vira amanhã, aí... Sabe, eu falei que eu vou pagar o financiamento. Na Mega Sena pra pagar esse cartão. Pra não ficar inadimplente. O negócio tá feio. Com o roxinho na manhã. Eu vou pagar a prestação da casa. E você? Eu ia pagar minhas dívidas também, principalmente FIES, que me... isso aí é um trauma da minha vida. E eu ia comprar Isso é uma coisa de abordar em podcast também, trazer a galera que... Quem tá cursando pelo FIES e quem já cursou pra trazer outros. Ia comprar um carrão, uma casona... E viajar. Pegar meus filhos e viajar. As primeiras coisas. Mas você ia comprar a Mercedes vermelha conversível e fazer o vídeo. Quer saber como ganhar uma Mercedes essa aqui? Claro. Vem comigo. Hotmart. Jogando, não, eu ia fazer aqui, ó. Joguei no foguetinho. Eu estou aqui na cafeteria e vou pagar o café agora com day trade. Exatamente. E sua pergunta. É a da habilidade. Da habilidade. A minha habilidade seria de fazer. Que você não faz e você vê alguém fazendo e fala, pô, eu queria fazer isso. Dizer não. Você tinha uma crítica aí, hein? É que a gente brinca de... Não, antigamente eu não sabia dizer não, hoje em dia eu sei. Isso era uma boa resposta, dizer não. Eu também sou péssima em dizer Aí ela não. fala, é verdade. Hoje eu digo mais não do que você. Eu falando pra ela porque a gente é muito parecida, então... É uma habilidade. É uma pergunta difícil. Cara, quando você tava respondendo, eu pensei numa resposta, agora eu não lembro. Lembrar das coisas. É verdade, eu acho que ela queria. É uma boa. Comer e não engordar, essa habilidade. Isso aí é que não valia, X-Men. Isso aí é superpoderes. Não, tem que ser habilidade de... Não, isso é metabolismo, é uma habilidade. Não. Com a nossa idade, amor, comer e não engordar é X-Men. Não é X-Men, é verdade. Passou Poxa. Assim, viu? Não ser pessimista, não. Cara, assim, sem querer
me achar, mas eu sei fazer tanta coisa legal, né? Eu sei cantar Mas você um sabe andar numa pouquinho. bicicleta em cima Não. de uma corda bamba? Não queria ter essa habilidade. Então, É muito perigoso. Ai, eu queria não ter medo de pular de paraquedas, por exemplo. Pronto. Esses dias eu tive a oportunidade de pular de paraquedas. E eu falei, não. Eu tava com o Fred lá Realmente a habilidade de falar não. Lembra que tava tendo os caras pulando Sim, paraquedas? sim. Eu tive a oportunidade e aí eu falei, Deixa pra próxima. Eu falo assim, Olha, pode uma ser oportunidade depois, única. Você pode ser sabia mais que tarde. você pode pular uma vez sem paraquedas na sua vida? claro. E aquela... É? Você pode. Sério? Pra nunca mais. O Fred, ele falou que pulou muito, né? Ele fez muito salto de paraquedas, muito, mais de 200 saltos de paraquedas. E 2 vezes ele teve que abrir o reserva. Caramba. Aí ele falou, acho que isso não é muito pra mim, Tá não. bom, já deu. Né? 1% das vezes, você solta 200. 2 vezes ele teve que... 1%. Ah, mas basta uma vez só pra você se lascar. De repente, a chance de se acidentar de carro é até maior do que essa média. Mas você não tá forçando uma coisa ali que não é natural, né? Tipo, você tá pulando pra abrir um paraquedas. Eu tenho vontade, Eu mas também eu tenho, tenho mas certeza eu acho que eu que tenho um ia chegar lá em cagaçozinho. cima, eu ia travar e ia falar, eu não vou pular, não. Eu já pulei de Eu não vou de jeito nenhum. Gente, eu não pulo. Pode quebrar. Eu não pulo Não nem quebra, na não cachoeira. quebra. Rapaz, eu tenho 4 filhos. 4. 1, 2, 3, 4. Não. Mas bungee jump, vocês acham menos seguro bungee jump do que... Deus me livre, aquele negócio dessa. Nossa, Fica pendurada, eu leva Tem um... protocolo de Não, segurança, gente. praticamente assim, com todo respeito aos puladores de bungee jump, mas eu, assim, olhando de fora, parece que o cara passou o mosquetão e vai lá. Não, não é assim não, pô. Eu já Porque conversei com o cara do... Faz 30 horas de curso, Não, mas- aprende a não sei o quê. Eu tenho medo de pular, assim, pular lá na Chapada, pular na cachoeira, eu tenho medo. Vou trazer aqui o cara do... eu esqueci o nome dele, da Mega Bang aqui, Mega Jump. O bang jump? É. Não é bang jump, não. Aquele... Qual foi aquela assessoria até que a gente fez do... Daquele É mega da bang. água. Que tinha até no programa lá Esqueci o do... Marquinhos? Acho que é uma... Não, aquele programa... Fly, não sei o quê. Do off que Não, tinha... Fly não. É Refly. É o que você simula paraquedas. Ah, é verdade. A gente fez assessoria de imprensa e veio dar um salto no evento das Sete Mares, que era o... Não é bug jumper, é o que o cara pula e ele sai meio que planando as coisas. Na água, não é? Não. Eu sei que então não sei. é o wingsuit. Não, não é Que isso. que a roupa? Não é isso, não. Ah, é base jump, Acho que é base jump. que é o que ele só pula e joga o paraquedas. É base jump. Que esse é o base Tá jump. ligado, é. Você Que é pula. aquele E eu já que sonhei vivia no que Domingão eu Faustão, um cara voava, saltando não sei o que. É vários tão bom prédios. sonhar que tá voando, legal. né? Você respira eu debaixo tenho- da Eu tô água. tentando lembrar o nome do cara. Mas eu acho que eu teria medo, assim. Eu não tava cabeludinho, lá assim. no avião pra pular, né? Então não sei qual seria. Mas eu Agora- acredito que eu amarelaria. Agora, Eu eu já já tenho fiz um rapel. cagaço. Aí você vai pagar caro pra amarelar? Já fiz tá? lá também. É, bem legal. Bem Bem legal. legal. Tô com Assim, fome. depois... De pular de eu não sei paraquedas? se foi o instrutor que eu peguei, não. Vamos fazer rapel. rapel. no buraco das araras. Ah, Não sei se foi o Ah, instrutor que rapel eu já peguei. fiz. Mas, porque você vai no paredão, né, no começo, e depois é livre, né? Uhum. E aí, quando você chega que acabou a parede, você olha pra cima e fala, e agora? Aí o cara fala, pega essa corda aí, envolve no seu pé e desce. Mas, peraí, não é só soltar e descer, não? Aí você tem que ir controlando com o pé e tal. E essa hora eu fiquei... E outra, você não Eu tem achei treinamento tranquilo. pra aquilo, É, né? é na hora. Eu desci rapel também na cachoeira e numa caverna, lá em Mambaí. Muito legal os lugares. Eu tem fiz no muita buraco das cachoeira. araras, eu achei mais complicado você sair daquele buraco. Não, lá. mas você chegou aí pra caverna? Fui pra caverna, nadei ali dentro. Passou É. naqueles buracos possíveis lá. Acho que Hoje não. eu acho que não consigo passar mais, não. Mas tem um famoso, todo mundo tira foto dele, que ele é tipo isso aqui, ó. É, Muito bem, agora tá bem apertadinho. Isso aqui Acho que eu vou é ficar bem- nas pedras tomando sol. Pode ir? Mas é bem legal. Não, tô dizendo na cachoeira que eu vou, ali no Vale da Lua, vento. Buraco das araras. Não, Pega só deixa o pra- buraco lá. É muito E vamos então fazer o Deu bom? deu ruim? bom e o deu ruim, pra gente primeiro? finalizar. Vamos primeiro com o deu ruim. Vocês vão falar uma coisa que deu ruim na vida de vocês. Não sei se vocês querem falar juntas ou cada uma fala uma coisa. Deixa eu Acho que a gente colocar tem aqui, coisas, sei, uma coisa que deu ruim, né, etc. É, pode ser. Uma coisa que deu ruim. Deu ruim, então? Deu ruim. Deixa eu pensar aqui.
Eu acho que deu ruim, a gente poderia falar de uma maneira geral, de algumas empresas que ainda têm uma postura muito machista, com 2 mulheres, sabe? Que teriam um comportamento diferente se fossem homens. Você não acha que a mundo da assessoria é muito mulher? Eu só... Mas a gente não trabalha só com assessoria, a gente trabalha com comunicação tudo de 360 graus. Então, assim, acontece muita situação, por exemplo, de você tá numa comunicação de uma forma geral. E assim, a comunicação ela não é só composta dos detalhes que tramitam acerca dela. Tem muita relação pessoal, tem problema entre sócio, sabe? Eu lembrei de muitas coisas aqui. Então, assim, então já aconteceu, por exemplo, de um dos sócios todos estarem brigando com um sócio e esse sócio, ele, nessa briga no privado, desrespeitar muito a Denise. E sabe, por ser mulher, desrespeitar de uma forma absurda. Porque se fosse homem, jamais falaria e agiria daquela maneira. Enfim, e as pessoas não se unirem para se posicionarem, e muito pelo contrário, se portam de uma maneira desrespeitosa. Só que isso não foi o único. Então, já aconteceu já muito de posturas desrespeitosas, piadas desrespeitosas, por sermos mulheres, por termos uma boa aparência. Né, por nos cuidarmos. E também, assim, muitas vezes, até mesmo com... Mais no passado, mais no começo, né? E assim, muitas vezes, até essa questão de... Acontece muito. De falta de pagamento, de você ter essa quebra comercial da pessoa não pagar. E a gente, muitas vezes, vê que, assim, se fosse um homem... Não seria o trato, não só essa questão comercial, mas assim, a questão do respeito, do trato por sermos mulher. Então, acho que o deu ruim em 17 anos, eu vejo em situações assim, a gente fala que a gente não tem um processo judicial em 17 anos. Isso nenhum. Isso deu bom. Não, mas que nunca tivemos nenhum processo judicial. Só que a gente nunca foi atrás de problemas. Só que a gente também nunca foi. A gente também nunca foi. A gente acabou deixando algumas coisas para lá, mas assim, a gente sempre cada vez aprendendo mais e se munindo de todas os vieses jurídicos para nos proteger. Né? Porque realmente a gente começou muito novinha, a gente tinha 24 anos quando a gente... Não, mas até hoje acontece muita coisa. Até hoje acontece. E é muito triste ver isso, que em 2023 ainda tenham comportamentos de empresas, às vezes parceiros ali, fornecedor junto, né? Que trata, ou uma pessoa que trabalha dentro do cliente, às vezes não é o cliente, é uma pessoa que está lá, mas te trata de uma forma inferior por você ser mulher, ou por você ser nova, ou por você ser bonita. Sim. Né? Rola isso. E aí você falou, você sente, a gente estava conversando agora que tem muita assessoria de imprensa, né? O Rodrigo compartilhando que tem algumas assessorias de imprensa que são mais duras, que são inacessíveis, que tratam... E assim, às vezes dá até para você entender. Tem uma assessoria de imprensa ou outra que é mais dura, porque às vezes é a maneira dela se sentir respeitada. Porque a gente assim, desrespeitadas de diversas maneiras, inclusive assediadas, né? Mas, de um tempo para cá, as pessoas respeitam mais porque veem que a gente é casada, porque veem que a gente tem filhos, família e tal. O comportamento fala, né? A gente estava falando sobre alguma coisa... Vocês eram 24 anos, vocês devem ter sofrido dos 24 anos. Ah, sim. A galera fala, são novinhas, não sei o quê. Vocês devem ter passado por muita situação, assim. Muita, ruim. Nossa, muita. A gente com 26 anos, eu acho, 27, a gente assumiu a Polícia Federal, a Associação dos Peritos da Polícia Federal. Muito novas, a gente assumiu coisas muito grandes. A gente, na hora... A gente já assumiu associação médica, já assumiu grandes associações. Mas, enfim, vamos pro Deu Bom, né? Deu Bom. Que a gente já tá falando vamos pro Deu Bom, então, uma coisa bem legal que deu aí. Quer falar uma coisa? Não, fala, agora vamos pra parte. Acho que o Deu Bom ter essa diversidade, a gente poder conhecer todas as áreas. Isso deu muito bom pra gente, né, etc. Né, como jornalistas, como assessoras, como especialistas em comunicação, a gente deu bom porque em tudo que a gente fez, a gente nunca teve nenhum problema, assim, né, de prometer para o cliente, assim, vamos fazer isso aqui para você e no final não entregar. A gente se compromete demais, então deu bom, essa parceria deu bom. A nossa parceria, assim, a gente costuma falar que a gente tem muitas diferenças. Eu e a Marina, a gente tem muitas diferenças. Ela é mais agitada, mais, né, ela é elétrica, eu sou um pouco mais tranquila, mas as duas têm muita iniciativa e a gente tem
os valores muito parecidos. Muito parecidos. E é impressionante como a gente tem sintonia aqui. Agora, depois da pandemia, a gente passou a trabalhar longe uma da outra, nem sempre a gente se encontra. Quando a gente se encontra, a gente está com peças de roupa da mesma engraçado. cor. Aí eu vi um dia desses postando tudo de azul, as e a duas. gente Não, Foi mas ontem. todas as Todas vezes que a as gente se últimas encontra a vezes. mesma cor. Vocês têm que ligar e combinar, né? Hoje Laranja. a gente não veio porque A gente combinou. de Ah. não A gente vir. combinou, eu te mandei mensagem. Sim. Combinou de não combinar. Exatamente. Senão ia vir igual, né? Então, Pô, legal. assim, a gente E como é que faz vocês são, assim, como... Vocês são amigas há muito tempo, vocês são parceiras de negócio, não há conflito, como é que vocês lidam com essa questão? A gente tenta entrar em consenso, né? Cara, vou te falar. O casamento. Porque o relacionamento também, o casamento. Eu vou te Sim, falar, né? em 17 anos, pouquíssimos desentendimentos. Dá pra contar nos dedos e assim. É Pouquíssimos. legal isso, vocês têm muito Pouquíssimos. tempo juntas e vocês parecem que não estão cansadas uma da outra ainda, que vocês se dão muito bem. Não, gente, não. Geralmente desgasta, né? Eu acho que desgasta quando você cria, os conflitos eles não se resolvem. Porque Aham. conflitos podem ter, o casamento, todo casamento tem um conflito. O problema é não resolver, seguir adiante sem ser uma solução. Então, assim, muitas vezes a Marina propôs uma solução, outras vezes eu propus uma solução, e a gente entra em consenso. A gente tem por uma regra meio. A gente nunca falou assim, vai ser assim, mas a gente naturalmente vamos entrar num consenso. E tem uma empatia Legal. também. E é Eu uma acho que a gente tem, empatia. tanto eu como a Denise, até do ponto de vista, por exemplo, religião. Nossas religiões são diferentes. Né? A gente tem crenças diferentes. Eu sempre falava, quando eu compartilhava com ela a minha linha de pensar, que eu sempre penso na intersecção, eu não penso na diferença. E a gente sempre pensa desse jeito, a gente sempre tenta ser empática, a gente tenta pensar nos pontos positivos. Se a gente tem alguma divergência, sempre. A gente está falando em relação ao cliente, uma maneira de falar com o cliente hoje é isso. E aí eu argumento, ela argumenta, e a gente chega no A gente se consenso. entende. Mas super tranquilo. Tipo, não fica aquilo, não, eu estou certa, você está você está errada. Não existe isso, né? A Eu gente acho que é consegue muito isso. dialogar A e gente chegar no consegue consenso. dialogar, debater pontos de vista bem diferentes e olhar e falar assim, nossa, é mesmo. É um pouco isso e um pouco isso também. O que eu tô falando? Fazer Então, um pouquinho de cada, né? Uma sede aqui, eu outra acho que sede esse ali, dá certo. é a receita, assim, de relacionamento, de amizade e parceria que deu certo. Porque a nossa amizade, ela nasceu mais depois. É assim, a gente não era amiga. A gente se a conheceu e gente uma era semana a gente conhecida, abriu a mas empresa. o santo foi batendo. Conflitos houveram, mas a gente... Mas foram muito Vocês poucos. foram primeiro poucos. parceiras para depois serem amigas. A gente Essa é uma nunca brigou, construção. de falar assim, eu acho que eu vou conversar, eu não quero mais. Eu acho que não. No máximo, mas quando a gente era mais novinha, que era mais enérgica, né? Mas assim, sempre bobeira. A gente sempre se entendeu muito bem e sempre foi muito cúmplice, assim, muito amigo uma da outra. E uma coisa realmente que flui. E eu acho que essa questão, assim, a Denise ela é muito humana com as amigas dela e eu sou muito humana com as minhas amigas. A gente é muito humana uma com a outra. Então, acho que isso faz a diferença, assim, você se preocupar como que o outro gostaria de se sentir. Então, eu a acho gente que tá essa aqui... questão assim dos valores mesmo, porque não adianta duas pessoas quererem ter uma sociedade juntas se elas não, pelo menos elas nutrirem os mesmos valores. Estou falando de valores morais mesmo, Sim. éticos. A gente tem isso muito parecido. Então, inclusive com funcionários, parceiros de trabalho, a postura é nunca fechar as portas com o cliente. 99% dos nossos colaboradores a gente não tem problema. A gente e são assim, amigos, voltam a muitos trabalhar. clientes vão e voltam. Não é porque ele vai que eu vou brigar com ele, vou ficar sem falar, vou te seguir, sabe? A gente criou uma inteligência emocional. A gente podia fazer um podcast com o pessoal que trabalhou com a gente. Olha, isso é legal. Olha que hein? legal. Todo mundo A todo Karina. mundo é convidado e com certeza Colocar todo mundo vem. a Karina, o Tiago, a Camila, tanta gente para colocar para né? Trabalhou na etc. Muita gente, o Muita gente Alan. começou Não, a carreira na isso é etc. legal. Ó, a gente, muita gente começou a carreira com a etc. e alçou altos voos, inclusive. E assim, né? a grande maioria são sempre amigos. Isso é muito legal, né? De colocar. Muito bom. Isso é bom, a gente não tem briga com ninguém que trabalhou com a gente, assim. Né? A grande maioria foi todo mundo bem. E com clientes também, de brigar, falar assim, nunca mais. Geralmente, quando a pessoa Dá tem um- algum problema dela, Sabe que tem pessoas que são aquela história, conflituosas, né? perdoa, mas também, né? Hoje eu ouvi muito sobre isso.
Perdoar, ok. Conviver, nem tanto. E Esse é o famoso perdoar, ok, e trabalhar junto de novo. e também tem Era isso, lá. né? A gente chegou muito isso, porque durante muito tempo a gente sofria com determinados tipos de atendimento que não eram salutares para a gente e continuava seguindo. E depois de um tempo, a gente começou a ver maneiras de não seguir com aquilo que não era bom para a gente, né? Mesmo que financeiramente compensasse. Obviamente, eu não vou citar ninguém aqui, até porque a gente tem carinho e respeito por todo mundo. Sim. Mas que nessa caminhada a gente tem que saber recuar daquilo que não nos faz bem, por mais que financeiramente te compense. E na comunicação a gente tem que fazer isso, porque qualquer tipo de trabalho envolve muito mais do que a sua capacidade, a sua competência de executar aquilo. Sim. Você tem que realmente saber lidar com as relações emocionais. E existem pessoas que são mais tóxicas, que não sabem realmente delegar, que a convivência é mais difícil. E às vezes não dá mesmo, né, gente? Todo mundo aqui já passou por isso. Sim. Então Então é isso, gente. gente. Muito Falou obrigado bastante. por vocês. acho que eu nunca falei tanto de mim na minha vida. Adorei! É um monocast. Né? É um monocast. Monocast. E vocês estavam nervosos, né? Falando, o que eu vou falar de mim? O que eu vou falar? Ninguém tá aqui pra assistir, né? Exatamente. Só pra gente. Pode ficar tranquilo. E vocês estavam meio nervosos, né? Falando, o que a gente vai falar? Não sei o que lá. Olha o tanto de história que a gente... É só entre nós isso aqui, né? Só entre nós. Só entre não tem nós. nada ligado Você não conta aqui. pra ninguém? Pode ficar tranquilo. Combinado. Fica em off. Em off. É. Então, muito obrigado por vocês terem topado aí de ter vindo, bater esse Nossa, papo legal com a agradecemos gente. muito. Deixe suas redes sociais aí pra galera que quer entrar em contato com a etc, né? Gente, etc. é no Instagram, etc. Underline. Etcetera, Por underline. extenso. Underline comunicação. Comunicacão. Tá O aparecendo meu aí é embaixo também pra Denise. galera. Não, Ah, sim. Pra galera, Vai tá aparecer. Pra vocês não, pra galera tá aparecendo. Um- É porque senão a galera vai lá e vai digitar etc. por extenso, underline. Etcetera, underline, comunicação. O meu é Denise Marges, eu acho que é tudo junto. Denise Eu Marges. arroba Denise Marges, com S. Marges é o Mar e o Giz. Giz que escreve. A Marina leva etc. Marina Figueiredo, ETC. Legal. Então, obrigado novamente. E eu acho que o nosso papo deu bom demais. Ah, eu adorei, Foi bom foi muito demais. bom, Obrigada gente. pelo convite. Muito bom estar com todos. E aí, galera, segue a gente também, dá o like, compartilha com os amigos, segue o Deu Bom Brasília também. E deixa comentários e vai falando o que vocês acharam aí do podcast. E sugerindo aí novos convidados aí, porque agora a gente vai fazer vários podcasts legais aí. Então é isso, valeu, brigadão e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.